Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, uma grande noite pra você, Varanda Cast desta quinta-feira. E olha, os convidados do Varanda Cast estão cada vez mais espetaculares, hein? E hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do canal Varanda Futebol Debate, Rodrigo Marino, amigo também, porque nessa relação que a gente cria no Santos Futebol Clube, a gente faz grandes amizades e o Rodrigo é um cara que eu gosto muito e está presente aqui no Varanda Futebol Debate desta noite. Muito boa noite para você, Rodrigo Marino, um prazer enorme ter você aqui. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus, mas é um prazer meu. Como você falou, né? Essa caminhada política do Santos, que eu brinco com todo mundo que eu preferia nunca ter me envolvido na vida, na política do clube, ser só um torcedor da arquibancada. Mas nesse vai e vem da política do Santos, a gente faz muitos amigos e muitos inimigos e alguns amigos, né? Eu tenho o prazer e a sorte de você ser um dos amigos que eu fiz nessa caminhada. Aliás, os inimigos que eu fiz também, na verdade, não são inimigos. Eles nunca foram amigos. É verdade, é verdade. Só apareceu que eles nunca... Só revelou. Exatamente. Rodrigo, tudo bem contigo? Chegou tranquilo aqui? Tudo bem, graças a Deus. Você mora em Santos, né, Rodrigo? Moro em Santos. Que legal, hein? Mas pra vir no Varanda conversar contigo, a gente sobe a serra. Que coisa boa. O Rodrigo... Até pra acabar com esse negócio de Santos, São Paulo... Gente, São Paulo Você não tem isso também, né? Santos é do lado de São Paulo. Eu acho... Você sobe a serra pra ir no samba, pra ir no restaurante, pra ir no shopping. São Paulo é do lado. Muita gente me pergunta, né, se eu prefiro cobrir jogos do Santos em Santos ou em São Paulo. Eu falo o seguinte pra galera, né? Você tá aqui nos estúdios, que é na zona oeste, perto da zona sul aqui. E eu falo, olha, sair daqui dos estúdios pra cobrir o Santos na Vila é mais fácil do que sair daqui dos estúdios pra cobrir o Santos na Neoquímica Arena. Então, né, eu vou chegar mais cedo em Santos do que eu chegaria, por exemplo, em Itaquera. Então, eu acho uma bobagem esse negócio de bairrismo, né? Isso é narrativa política, Marcão. Exato. Isso é bobagem. O Não cara tem... que é santista, ele é santista em Santos, em São Paulo. Isso é Aí o cara, e tem outra galera que fala assim, não, mas eu pago o pedágio 34, 30... Eu não sei quanto é o pedágio agora, que a gente passa no sem parar, eu nem lembro, só chega a conta, né? Mas vamos lá, R$40 do pedágio, né? Eu falo pra esse cara, pô, sabe quanto que é o estacionamento da Neoquímica Arena? É 120. Aí na Vila Belmiro você paga o estacionamento mais barato. Então, elas por elas. Não tem essa questão, né, de ser melhor cobrir o Santos em Santos ou São Paulo. Eu entendo que em São Paulo tudo é maior. Então a torcida é maior em São Paulo. Então tem que ter uma atenção? Tem que ter uma atenção. Os jogos na capital provavelmente vão encher mais do que na cidade de Santos? Provavelmente sim. Mas, cara, é indiferente. É uma questão estratégica. Eu acho que tem que atender os dois públicos e usar o momento, o que está precisando. Precisa de uma pressão? A Vila Belmiro deixou de ser alçapão há muitos anos. Faz tempo, né? Mas precisa de uma pressão de Vila Belmiro, de repente? Vai inflamar a chegada do ônibus, dá um jeito de inflamar? Leva o jogo para a Vila. Não precisa dessa pressão? Agora, também tem um outro detalhe. Passou a depender da pressão da Vila Belmiro porque a gente não tem um time há muito tempo. Então, quem ganha jogo há muito tempo é a torcida. É a arquibancada e não o time. Então, na hora que tiver um time, aí joga na Vila Belmiro, joga no Morumbi, no Allianz, no Maracanã, joga em qualquer lugar e ganha. Porque tem um time. Enquanto não tiver um time, a gente vai depender dessas estratégias, dessas brigas, né, de Santos e São Paulo. Exato. E você falou bem, né? Faz tempo que a Vila Belmiro não tem mais aquela sensação de caldeirão, de pressão. Faz muito tempo. O Santos hoje precisa ter um bom time de futebol. Desde que acabou a geral. Desde que acabou a geral. Quando acabou a geral, acabou a pressão. Rodrigão, como está a vida após eleições aí do Santos Futebol Clube? A gente, claro, eu sei, eu vi você em alguns programas, você já participou, inclusive, do Varanda pós-campanha, né? Pós-eleições 2024. Polêmico, né? Polêmico, Rodrigo Marino, mas é sempre um bom papo, é sempre um papo inteligente, o torcedor gosta de te ouvir. Como que está o Rodrigo Marino pós-política Santos Futebol Clube? A galera sempre tem curiosidade, né? Marcão, a vida continua. A vida continuou como continuou na primeira eleição que eu concorri, a segunda, a vida continuou. O Santos sempre norteou meu coração, mas não minha vida, né? Então, o Santos, eu quis o Santos. Eu não dependi do Santos, não dependo do Santos. O Santos não põe comida na minha mesa, nunca colocou e nunca vai colocar. Então, se eu tivesse ganho a eleição, a vida continuava. Se eu não ganhei, a vida continuou. Muita bobagem se falou, mas a vida profissional eu direcionei, né? Eu tinha um tipo de atividade antes de mexer com a política do Santos. Até a política do Santos
me complicou minha vida profissional ali por causa de tempo. E acabou que foi bom, porque eu acabei direcionando para um outro lado, montei uma empresa minha. E hoje toco a minha vida mais tranquila, né? Com liberdade de horário e tudo. Mas a vida continua, Marcão. Ô, Rodrigo, até uma dúvida que eu tenho, né? O processo político é um processo muito desgastante, né? Que acaba sendo até prejudicial para a saúde, enfim. São muitos ataques, talvez, alguns gratuitos, né? E eu lembro de um ataque que era feito a você e também ao Ricardo Agostinho, que era na questão financeira. Muitos diziam que vocês queriam estar no Santos para, de alguma forma, se segurar lá dentro, né? Muitos questionando ali, o Rodrigo talvez não tenha uma independência financeira, não tenha condições de ser presidente do Santos. O Ricardo Agostinho, muita gente questionava ali as farmácias do Ricardo Agostinho. Isso te magoou nesse período de eleição? Porque é sempre um tema que surge em tempos políticos, né? E parece que a principal qualidade de um presidente do Santos tem que ser a fortuna e não a competência, né? Marcão, magoa, claro que magoa, né? Nós somos seres humanos, né? Não dá para você virar e falar assim, não, eu estou acima de tudo isso, eu não estou nem ouvindo isso. Eu não sou surdo, eu estou ouvindo, estou escutando. Né? E aí você para e faz uma análise de quem está falando isso. Né? Quem é que está direcionando esse tipo de ataque para você? É um ataque político. São pessoas que nem conhecem você. São pessoas que não me conhecem, que nunca tomaram um café, nunca tomaram uma água comigo, nunca me encontraram na Vila Belmiro, porque muitas delas nem vão à Vila Belmiro. Né? E antes que alguém já diga, faz tempo que eu também não vou na Vila Belmiro. Sabe por quê, Marcão, que faz tempo que eu não vou na Vila Belmiro? Porque eu me nego a assistir o que colocam em campo. Eu, como torcedor, eu não quero assistir esses times que foram construídos nos últimos 5 anos. Não quero. Ainda sabe, ranhetei meio de ir, mas chegou um momento que, gente, é um espetáculo, não é um espetáculo? É uma troca. Então eu não tenho que... mas é o amor pelo Santos. Tá bom, eu amo o Santos da minha casa, assistindo na TV. Não preciso ir lá. Né? Até porque a ambiência da Vila Belmiro ultimamente é muito ruim. Tá? Muito ruim. Mas voltando no tema, é o que você falou. A sua conta bancária diz quem você é. Não diz. Marino, você é um cara pobre? Não, eu sou um cara normal. O que é pobre? Pobre, mora na rua? Mora embaixo da ponte? Não, então eu sou um cara normal, da sociedade, normal, trabalho para sobreviver. Como toda a sua audiência que está assistindo agora, são pessoas normais, trabalham para viver. Né? Assim como os milionários também trabalham para viver. Né? Talvez a diferença, Marcão, desses ditos milionários para nós, é que o cara tem já a estampa do milionário. Mas se você colocar a vida do cara, o lado ativo e o lado passivo, e chegar lá embaixo para fazer a conta, ver qual o resultado que dá, talvez o resultado nem seja tão bonito. Talvez o meu resultado seja mais bonito que o dele. Né? O cara tem muito, mas também tem muita conta. Também tem muita dívida aqui. Né? Porque quem carrega um império aqui... Quem ganha muito, gasta muito. Gasta muito. Tem muito processo judicial, etc. E aí fica até o questionamento, né? Será que o cara quis ser presidente do Santos para ter entradas políticas, para tentar amenizar alguma coisa? Sei lá. Você acha que isso é um mal? Eu não preciso. Eu vivo a minha vida. Sem dúvida. Tá? Você acha que isso é um mal que acaba rolando em tempo de eleição? Porque o Rueda foi eleito com a sensação de ser um Paulo Nobre, de ser um Bandeira de Melo, um cara com muito dinheiro, que ia resolver com os recursos próprios. O Marcelo Teixeira, por mais que muitos não assumam, existe a expectativa de uma parte da torcida, o Marcelo tem muita grana, um baita empresário. Você acha que isso mais atrapalha do que ajuda, essa impressão de tem que ser endinheirado para ser presidente? Marcão, o mundo mudou. Né? O mundo de hoje, de internet, a ostentação é quem manda. Né? Quem ostenta tem solução para tudo. Né? Então, o cara que está ostentando, o cara que é o milionário e tal, que ele tem solução para tudo. E eu nem condeno quem acredita no perfil. Porque o sócio comum, ele não conhece o estatuto do clube.
né? O sócio comum acredita que o Rueda, que o Marcelo iam se eleger e iam colocar do bolso. Eles não iam colocar porque não pode, é proibido. Sabe? O estatuto não permite que o presidente ponha do bolso. Mas isso ajuda a ganhar o jogo, né? Muita gente acredita que vai acontecer isso. Ajuda a eleger. Ajuda a eleger. Mas aí quebra na gestão. Isso. Não consegue fazer a gestão, porque aí... E aí sofre, deve sofrer. Porque aí o cara se elegeu com aquela estampa e aí o torcedor botou toda a confiança ali e ele não pode pôr. Ou não vai pôr também, né? O cara, se ele, durante a vida dele, pessoal e profissional, montou um império, ele vai enfiar no Santos? Duvido. E já vou falar, Marcão, não tem que enfiar. Porra, não tem que enfiar. Não tem que enfiar dinheiro meu dentro do clube. Por quê? Por que você enfia dinheiro seu dentro de um negócio? Só se for para ganhar. Ah, não, porque ele ama o Santos. Cara, amar o Santos não é enfiar dinheiro. Amar o Santos é sentar naquela cadeira e fazer uma bela gestão. E outra, aí eu posso falar de carteirinha, posso falar de cadeira. Não precisa enfiar um centavo do seu bolso. Tem muita gente que quer enfiar dinheiro no Santos. Tem muita gente que quer investir no Santos. Com interesse, óbvio. Investidores que querem investir no clube para ter retorno. E até aí tudo bem. Não estou falando de coisa errada, estou falando de investimento, de troca. Olha, eu invisto no clube e eu quero isso de volta. Ó, é bom o negócio para o clube? O comitê de gestão olha, analisa, é bom, leva para o conselho. Ah, eu estou falando do quê? Não estou falando de empresário de jogador, não. Que, vou colocar o jogador aqui, tu me dá... Não é isso que eu estou falando. Estou falando de investimento. Investimento para resolver, para mudar o clube de mudar o rumo, né? Mudar de prateleira mesmo, né? Porque já vamos polemizar. O Santos hoje é que prateleira do futebol brasileiro? Hoje o Santos está na terceira prateleira. Terceira prateleira. E pode começar a me bater no chat aí, que tranquilo. Mas é terceira prateleira. Hoje é. E sabe quando nós vamos passar para a segunda? Quando a gente assumir que a gente está na terceira. Enquanto a gente ficar vivendo da história do Santos, a gente vai continuar na terceira prateleira. Você concorda com o Pedro Martins, aliás, que está balançando que o Santos vive de nostalgia, que o Santos vive de passado? Em número, gênero e grau. Ele foi perfeito no que ele falou, né? E, aliás, ele foi contratado para fazer o trabalho que ele está fazendo, né? Eu não tô lá dentro no dia a dia e dizem que tem dois tipos de pessoa que falam verdades na vida, né? É o cara que tá puto e o bêbado. Pelo que eu assisti, ele não tava bêbado. Não tava bêbado. Então ele tava puto. Ele deve estar. Deve ainda estar. O porquê é o que eu digo, eu não vivo o dia a dia lá. Ele não deveria falar não deveria expor o clube do jeito que ele expôs? Não deveria. Pelo cargo dele, não. Pelo cargo dele, pela instituição, não deveria. Ele errou nesse... Acho que sim. Mas o que ele falou é verdade. O conteúdo foi muito importante. Isso. É que a verdade é dolorida. A verdade sempre é dolorida, Marcos. Sempre. A verdade nunca é gostosa. Nunca. Ela é sempre dolorida. Agora, temos dois caminhos agora, né? Tira o cara que falou a verdade, ou mantém o cara e deixa o cara trabalhar. Se ele não tiver capacidade para fazer para sentar naquela cadeira, coloque outro na cadeira que tenha capacidade. Porque o futebol hoje mudou. O futebol hoje não é mais romântico. O futebol é negócio, o futebol é investimento, o futebol é diferente, né? Quem acredita que o Santos vai ser campeão a curto prazo é muito torcedor, é muito amor. Pode acontecer? Pode, senão nem entrava em campo. Mas cada vez mais a chance é menor de um time ser campeão, vou usar um termo, né? Na cagada. Sim. O que é na cagada? 2002 é na cagada. Não teve planejamento para aquilo, né? Zero. Ao contrário. Tava um caos. Tinha 5 bolas, um container e uma troca de uniforme. Isso aí não falaram para mim, falaram para os profissionais que estavam lá. O Santos classifica na Bacia das Almas com o Gama ganhando do Curitiba no Couto Pereira. Impossível, porque nós perdemos do São Caetano no Anacleto. A gente estava fora do Brasileiro. Aí dá essa reviravolta, os moleques se revestem de luz e a gente ganha. Mas sem planejamento nenhum.
E hoje em dia, para acontecer isso, é muito difícil, Marcão. Muito difícil. O futebol, ele vem muito planejado. Você pega um Palmeiras, ele está planejado, ele está sólido. Você pega um Flamengo com todos os problemas que a gente sabe que está lá, mas ele está planejado, né? O Atlético Mineiro esse ano ficou mal, né? E o Atlético Mineiro é um mistério também, não dá para entender. Mas tem muita grana envolvida, né? Tem muito dinheiro envolvido. Tem muito dinheiro envolvido. Então, para você ganhar um campeonato nível nacional, você vai ter que passar por esses times. Você pega até o da capital aqui, né? O da Marginal. Cara, os caras chegam na hora do vamos ver, os caras são mais... O ambiente no Corinthians é mais competitivo. Eu acho que o Santos, Mari, não sei se você concorda comigo, além de toda desorganização estrutural, o Santos não tem um ambiente competitivo. O Santos é leve. O Santos é leve demais. O Santos é leve demais. Eu tento falar isso muitas vezes, a galera muitas vezes confunde. Marcão, você está querendo o quê? Que os caras invadam o gramado, que a torcida entre no CT? Não, não é isso. É preciso criar um ambiente competitivo. É outra verdade que não deveria ter sido dita, mas é verdade. Sim. Carilli, vocês não sabem o que é pressão? Isso, aqui ele falou. Não tem pressão. Ele falou isso aí. Não tinha que falar. É. Mas é verdade. É verdade. Não tem mesmo. Perto da pressão que ele viveu lá, no Santos é um parque de diversões. O Flamengo empatou ontem lá e tem pressão hoje. Eu acho que o carro do goleiro sofreu um problema. Então, enfim, é diferente, né? É diferente. O Palmeiras perde uma semifinal de Libertadores. No dia seguinte, a torcida uniformizada está pedindo a saída da Leila. Isso porque chegou em 4 finais. Chegou em 4 finais. E vai chegar em mais 4 esse ano. Sabe? Não tem. Mas se o Palmeiras perder uma final... É isso. Tem protesto lá na academia. Então, assim, é um ambiente competitivo, né, Rodrigo? Então, como que consegue criar um ambiente, voltar esse ambiente competitivo? Porque por osmose não vai acontecer mais. Não, 2002 foi osmose, certo? Foi osmose. Foi osmose. Tinha lá os garotos da... Porra, brilharam e tal. Por osmose não vai acontecer mais, tá claro para todo mundo. O futebol hoje não permite mais. Não permite mais. Como que muda isso, Rodrigo? Profissionalizando. De verdade, só no discurso só, Marcão. Olha, vamos profissionalizar. Cara, discurso não, esquece. Profissionalizando de verdade. É o Pedro Martins o cara que vai profissionalizar, o que vai ajudar no processo? Não sei, não conheço ele. Ele estava no Botafogo. Tava no Botafogo. Tava no Botafogo campeão. Isso. Então ele veio de um momento, né? Veio do momento de alta, do momento campeão. O Santos foi na contramão disso. O Santos contratou gerente de futebol do Curitiba. Que ninguém sabe, o Guilherme alguma coisa. Mas que caiu com o Curitiba? Isso. Porra. O Santos contratou uns caras assim que estavam na ladeira abaixo. Porra, como é que você pretende fazer uma empresa vitoriosa contratando caras do mercado que estão... As empresas que eles trabalham foram ladeira abaixo, que eles participaram desse trabalho. Teoricamente, eles também não... Né? Eles também não produzem. Então tá bom. Pedro Martins, não conheço também, mas veio de um resultado bom. Tá bom, colocaram ele lá. Como ele chegou lá, então, não sei. Não me interessa porque a decisão não foi minha. Mas tem que dar um tempo pro cara, né? Quanto que é esse tempo? 60 dias, 90 dias? Não, Marcão. Não. Esse tempo é um ano. 6 meses, um ano. Você não muda uma estrutura do tamanho de um clube de futebol da noite para o dia. Não muda. Tem muita coisa enraizada ali, cultural, que se não deixar ele fazer... Esse é o ponto. E para ele estar puto, é porque ele talvez não esteja conseguindo fazer. Sim. Talvez ele esteja... E aí, conhecendo um pouco a gestão do clube hoje, eu tenho certeza que ele não consegue fazer. Que ele tá vivendo ali pelo dia 5. Só pelo salário. Porque o presidente do clube, ele tem essa cultura de quem manda ele. Ele não consegue delegar ao ponto de profissionalizar. O diretor de futebol do Santos é o presidente. Esquece. Quem negocia é o presidente. Ele está delegando, sim. Mas não para quem ele deveria. Ele não está delegando para os profissionais. Ele delega amadoramente também. Ele delega ao filho, ele delega as eminências pardas ali que ficam com ele. A esse pessoal que ele delega, que também não é do meio.
E o futebol hoje não aceita mais conversar com essas pessoas. Não conversa, Marcão. Futebol, o profissional do futebol hoje, ele conversa só com o profissional. Então, quando você vai querer contratar um técnico, cara, é o CEO do clube. É profissional conversando com profissional. Se liga o filho do presidente para um treinador, cara, o treinador até vai atender ele e tudo, mas não vai acontecer nada. Ô, Rodrigo, você falou um pouquinho sobre o Pedro Martins, né? Para você chegar a ser presidente do Santos, você precisa fazer alianças políticas. É aí o grande problema, porque o Marcelo, ele se cercou de pessoas, a gente conversava um pouquinho fora do ar, né? E eu vou até abrir esse papo que a gente estava tendo, sobre a rejeição que o presidente Marcelo Teixeira está tendo nesses 18 meses de gestão, certo? Menos de 18 meses de gestão. Ela não surpreende. Por que ela não surpreende? Porque o Marcelo se uniu com grandes oposições dele, da vida toda dele. Né? Tem pessoas do Fernando Silva que estão lá dentro, inclusive, que passam informações para a imprensa. A gente sabe disso. Quem vaza as informações do próprio clube para, de alguma forma, atrapalhar a vida do Marcelo Teixeira são pessoas que ele se uniu e todo mundo sabia que em algum momento esses caras se virariam contra ele. Dentro desse ambiente político, dá para mudar? Esse é o ponto, porque nas eleições do ano que vem, se você quiser concorrer, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, você vai precisar fazer alianças. Normalmente você vai fazer alianças com pessoas que, de alguma forma, em algum momento pensaram diferente de você ou ainda pensam. Esse é o grande problema do Marcelo Teixeira, esse é o grande problema do Santos. Tem muita gente lá dentro jogando contra já o presidente Marcelo Teixeira? Marcão, eu vou falar das duas últimas gestões. Do Rueda? Desse senhor aí e atual. Elas têm um ponto comum. Eles se juntaram com Deus e com o diabo. Eles se juntaram com todo mundo que tinha de bom e de ruim. E nessa onda veio mais gente ruim do que boa. Gente foi uma junção para ganhar a eleição. Só que isso não se sustenta. Não adianta. E assim, uma característica, acho que imperiosa, que o presidente tem que ter, o cara que senta naquela cadeira que vai comandar o clube tem que ter, é uma independência. Eu entendo alianças, eu entendo junções, eu entendo um jogo político, eu entendo tudo isso. Tem que acontecer. Em todas as instituições, né, isso acontece no mundo inteiro, né? O Papa saiu agora, né? Isso. Hoje. Até ali tem isso. Perfeito. Até ali tem os conservadores, tem os mais... Cara, progressista. Então, todo lugar vai ter, tudo bem. Mas não pode atrapalhar a sua operação, a sua gestão. Se você fizer alianças que você, na frente, vai rachar, né? Que vai te tirar a independência, vai te tirar a capacidade de você agir, tá na cara que não vai acontecer. Isso aconteceu com o Rueda? Sim, aconteceu com o Rueda. Isso acontece hoje? Acontece hoje. Tá? Com o Rueda também tinham as correntes que puxavam para os lados. Né? É que o Rueda era muito centralizador e ele acabava bancando. Né? Chegava no clube 7 horas da manhã e saía 10 da noite, isso aí ninguém pode falar, realmente. E ele sustentava ali a rédea. Mas a coisa não acontecia, sabe? O torcedor comum, ele não consegue enxergar isso. Que a bola não entrou no jogo, no gol, na hora do jogo, por um acaso. Não, a bola não entrou porque o treino já foi ruim, porque o ambiente já foi ruim, porque o vestiário tá ruim, porque a direção do futebol tá ruim, porque quem se aliançou com o presidente que queria colocar o seu diretor não conseguiu. Aí vai minar o trabalho, sabe? Isso aconteceu muito com o Rueda. E acontece agora também. Com certeza acontece. É um estica e puxa para lá e para cá. Né? E aí quando você se junta com adversários políticos históricos... Isso. Como que pode dar certo? Fernando Silva e Marcelo Teixeira são adversários políticos históricos, né? Muito fortes. Muito. E tem pessoas do Fernando Silva
em alguns departamentos importantes do Santos, né? Departamentos vitais. Vitais. Que estão vazando informação Ou contra... Quem está tocando o clube não é gente do presidente. Exato. Acaba sendo gente de fora. Não tem como essa equação fechar. Não tem como dar certo isso daí. Né? Se tivesse assim, tomando conta de penduricalho, né? De departamento que não muda nada, beleza. Mas, cara, o marketing, o social, o financeiro... Cara, quem comanda esses... São 3 departamentos importantes que estão com pessoas que não são do Marcelo, né? São aliados de um inimigo histórico meu. Exato. Como pode dar certo? Como não vai vazar? Né? Se tu coloca alguém da tua confiança e vaza, tu chama o cara e... Porra, Marcão, eu te coloquei aqui, tu é da minha confiança, como que vazou isso? Isso, exato. Presidente, não fui eu. Então vai atrás de quem foi. Então me traz a cabeça. E mais do que isso, né? Pelas informações que nós temos, o Marcelo sabe de muita coisa que está acontecendo, sabe quem é que está fazendo, mas não pode mandar embora porque está enrolado. Só afastou. Só afastou. Então olha a situação, né? O cara está rendido. Então, como é que vai dar certo? Como vai acontecer? Como criar uma expectativa de que vai melhorar o campo? Porque se os departamentos vitais estão assim, o futebol também está. De uma maneira ou de outra, também não está bem comandado. Sabe? E aí eu não vou nem falar dos profissionais que estão comandando, eu vou falar da estratégia, do objetivo do clube. Qual é o objetivo do clube para o futebol? Aonde o Santos quer chegar? Alguém sabe? Alguém sabe? Não, o Santos sempre quer chegar e ser campeão. Pô, quer começar a conversa assim, a gente já encerra ela. Se tu quiser começar a conversa falando que o Santos entra em qualquer campeonato para ser campeão. Ah, não mais, né? Não mais. Gente, acabamos de falar que está na terceira prateleira. Não entra. Então, o Santos vai entrar no campeonato para ficar onde? 8º lugar? 7º lugar? Libertadores? Qual o investimento que o Santos tem? Qual a dívida que o clube tem? Qual o elenco? Qual o planejamento verdadeiro do clube? Agora, se a gente olhar um pouquinho desse ano, né, Rodrigo? Acho que o Santos fez um investimento para brigar lá em cima, né? Se o investimento foi certo ou errado, é uma outra discussão e aparentemente está se mostrando errado. Mas um time que investe 105 milhões de reais no futebol, tem uma folha de pagamento superior a 25 milhões de reais, o investimento foi alto no futebol, né? Ou seja, dinheiro tem. Ou pelo menos o Santos fez dívidas de modo que você entenda que o investimento no futebol era para entregar muito mais do que está entregando, né? Isso aí. Vamos lá. Você tocou num ponto bom. Fez dívidas. Fez dívidas. Dinheiro tem. Bom, um time igual o Santos, que tem patrocínio, que tem, né, tem receita de patrocinador, que tem cota de televisão, tem receita. Né? Se a conta fecha com o que você montou, é outra história. Né? Se você trabalhou bem a parte financeira quando você estava na Série B, também é outra história. Vamos lá, vamos falar de número. O Santos fechou o ano com mais de 100 milhões de prejuízo. 105 milhões de déficit. Legal. Por quê? Porque quando o presidente que sentasse naquela cadeira, o Santos caiu. Né? Era 3 dias antes da eleição. E eu lembro que eu respondi essa pergunta. Você tem um plano B agora para a Série B? Eu falei, não tenho plano B. Agora passou a ser plano A. Aconteceu. Tá? Ah, mas estava planejado? Óbvio que não. Quem é que tinha um planejamento para disputar a Série B? Ninguém. Mas vamos lá. Você concorda que tirando a parte moral, a parte sentimental, disputar a Série B é mais fácil do que disputar a Série A? Sem dúvida. Operacionalmente é. Sem dúvida. Né? Ah, mas a receita vai cair. Claro, vai cair a receita e vai cair a despesa também. Ah, mas por quê? Pô, primeiro porque eu não me comprometia com nenhum profissional que estava dentro do clube naquele momento que derrubou o meu time para a segunda divisão. Então, quem participou dessa jornada de derrubar o meu time para a segunda divisão, todos estavam disponíveis no mercado. E tinha que ter sido feita uma limpeza. Tinha que ter sido feito. Tinha que vender, emprestar, doar. Mas foi, né? Teve uma limpeza. Teve uma limpeza.
Alguns ficaram. É. Alguns ficaram. Muitos ficaram. Muitos saíram depois. Tinha que acontecer naquela hora, Marcão. A folha do Santos, naquele momento, já devia beirar 20 pau. Acho que aí foi o grande erro. Tinha que cair. Nós não reduzimos a folha. A lição de casa era cair a folha. Isso. Cair a folha para sua realidade. Qual é a realidade de uma folha de pagamento da segunda divisão? Ó, vamos lá. O segundo e terceiro time tem no máximo ali 3 milhões de reais de folha. Então, beleza. O Santos, Que é já o topo de Série B, hein? o Santos é o Santos. O Santos é o Santos. Não pode ser 3 milhões. E nem conseguiria baixar para isso. Então, eu vou falar que tinha 6 milhões. 7 milhões, eu vou te falar. É. Até um número que eles gostam. Eles podiam trabalhar com o número que eles adoram. Né? Marcelo adora o 7. Podia trabalhar com 7 milhões de folha e derruba o resto. Com 7 milhões de folha, você tem a obrigação de ser campeão. Se você fizer um planejamento bem feito, tudo, você tem mais do que o dobro de investimento do que o segundo colocado. E você pode ser até o quarto. E você nem precisa ser campeão, você só precisa subir. Tá bom. Com 20 milhões de folha, você tem que ser campeão. É. Né? Aí você tem menos receita e viveu a vida o seu custo foi de série, sua receita foi de série B e o seu custo foi de série A. Óbvio que a conta não ia fechar. Claro que ia dar 105 milhões de prejuízo. Agora vamos lá, vamos dar nome aos bois? Quanto custa o Furk? Hoje 1.300 por mês. Quanto custa o Verón? 500 mil reais. Quanto custa o Patrick? O Patrick por volta de 800 mil reais, mas o Santos paga agora. O Santos não está mais com o Patrick, né? Está no Atlético Paranaense. Mas tá pagando. Está pagando uma parte e a partir do mês de abril agora, o Santos tem que pagar 500 mil reais por mês para o Atlético Mineiro, né? Da compra do Patrick. Custa 800 por mês? 800 de salário. Então a gente falou de 1.300, 500 do Verón, 1.800. 2.300 mais ou menos. 2.300. Morelos você tem uma parte pagando. Morelos. Cara, se a gente começar a pegar aqui e ali, a gente vai chegar em 5 milhões fácil. A gente vai achar 5 milhões fácil. Você falou que a folha hoje é quanto? A folha hoje está por volta de 25 milhões de reais. Então, 5 milhões estão voando. É. Sabe? 5 milhões, você colocaria 5 jogadores titulares para jogar. Sem contar que nós estamos falando que tem que pagar 30 milhões do Tassiano, tem que pagar 30 milhões do Roleiser. Sabe? Então, é muito milhão rodando, é muito milhão voando para o time que não joga. Sabe? Aí é que eu falo. Por que eu estou falando desses números? Para voltar no planejamento. Planejou-se isso? Mas ou foi acontecendo? Oh, puta, precisamos de um meia. E agora? Busca o Roleiser. 30 milhões, tá maluco? Busca o Roleiser. O Neymar ligou para ele vai vir. Tá bom, mas quem vai pagar? Tem que pagar 30 milhões. Tassiano, né? Traz o Tassiano. Cara, Tassiano 4 de euros, pô. quem indicou o Tassiano, Jesus? Pra que o Tassiano veio? Fazer o quê aqui? Ele é menino da Vila. Cara, nós nos livramos dele já nessa parte. Pra quem vai pagar trazer ele? O que ele vai resolver? Então não tem um planejamento, Marcão. Não tem um planejamento. Nós vamos ficar... com a chegada do Neymar, então não é sétimo. Vamos brigar nos 4. Tá bom. Tá colocando, apostando umas fichas no Neymar, tá? Sabe? A gente sabe que o Neymar que tá aí não é o Neymar de 2011. Você acredita que o Neymar vai elevar o patamar esportivo do Santos ainda? Esportivo, não. Você não acredita mais? Não acredito. Nem o Neymar fez você voltar à Vila Belmiro, Marino? Cara... Você falou que você não tem ido em jogos. Nem a volta do Neymar fez você... Não, assisti os jogos. Mas não na Vila. Vila. Não na Vila. Como eu falei, a ambiência da Vila Belmiro é muito ruim. E para assistir o Neymar, eu assisti na TV. Agora, a gente tem que aceitar. Como a gente tem que aceitar que o Santos hoje é terceira prateleira, a gente tem que aceitar que o Neymar de hoje não é o Neymar de 2011. Pô, não, quem achar que o Neymar vai chegar e resolver o jogo, não vai. Sozinho não vai. Né? Tem algum besta no futebol? Só colocar 2 nele. Não precisa nem bater nele, não. Só cercar direitinho que vai tomar a bola dele. Claro, futebol duro, né? Duro não precisa ser desleal. Ele não vai conseguir, né? Eu acho que o Neymar ele precisa passar por uma mudança de estilo, né? De estilo. É isso aí. O Neymar ainda continua indo pro choque. Ele não pode mais ir pro choque. Tem que tocar rápido, né?
qualidade que ele tem é absurda. Ele tem a qualidade de receber, lançar, receber na frente, perto da área, bater no gol, ou aparecer lá dentro, sabe? Mas ele precisa querer isso. Né? E ele não mudou ainda o estilo. Não mudou a cabeça, Pessoalmente, ele não mudou. Ele ainda se vê como um cara que vai resolver o problema. Que vai pegar a bola do meio campo, Mas vai partir... Ele pode resolver o problema. Se ele mudar o estilo, ele pode ajudar muito. Pode. Né? E pode até o futebol dele aparecer do jeito que todo mundo quer que apareça. Do jeito que todo mundo... torce contra o Neymar. Porra, louco. O cara que fala uma coisa dessa. Torce contra o Santos, torce contra o Neymar. Cara, para a conversa. Para a conversa porque é louco. Ninguém vai torcer contra o clube, ninguém vai torcer contra o time, ninguém vai torcer contra o Neymar. Neymar deu os últimos títulos importantes para nós. Ninguém vai torcer contra ele. Mas precisa passar por uma mudança de estilo, e aí pode estar atrelado ao departamento de futebol. De repente, um treinador chegar, sentar o Neymar e falar: vem cá, vamos tentar assim? Mas tem que ser um cara diferente, né? Vamos treinar assim? O Neymar fala: não, mas vamos treinar assim? Vamos tentar, Ney? Vamos treinar. Vamos ver o que acontece no treino? Fica aqui. Mostra pra ele. Burro ele não é, né? Burro ele não é. Se ele vê que deu certo, ele vai entender aquilo, né? Mas o que a gente olha de fora é que tá tudo solto ali dentro. Tá tudo solto. Quem que comanda de verdade o futebol do Santos? Tá solto. E aí, se você olha isso, você não consegue acreditar que vai mudar, né? A janela vem agora, vão vir aí os reforços. Eu tenho brincado com amigos meus e falado assim: olha, vamos brincar aqui, eu sou o presidente, tu é o diretor de futebol e tu tá com o talão de cheque. Me dá 3 nomes. Não vem resposta, Marcão. Não vem resposta. Vamos brincar aqui? Me fala 3 nomes, Marcão. 3 nomes do futebol. 3 nomes para chegar agora e mudar o Santos. O Santos dentro de campo. Dentro de campo. Mas 3 nomes de qual tamanho, né? Esse é o grande ponto, porque eu posso te dando talão de cheque. Talão de cheque para resolver? Tu vai falar o Messi, né? Porque não vai. E também o Messi não resolve, tá? Não, olhando o cenário que o Santos pode contratar, você tem, por exemplo, hoje um Rafael Veiga, seria um baita nome para o Santos no meio-campo, um Alan Patrick, por exemplo, você pode. 33 anos, o Alan Patrick, a Patrick joga muita bola. Eu iria no Alan Patrick, eu iria num Veiga. Então, mas você não eu iria em jogadores. Mas você não vai conseguir trazer. Não, esse é o ponto, mas você está falando, me dá o talão de cheque. Mas já passou. Não, mas tem que ser real. Já passou, já vai ter passado o número de jogos que eles estão jogando no mesmo campeonato que nós estamos jogando. São 7 jogos, né? 6 jogos. Já vai ter passado. Quando abrir a janela, que tiver a parada do Mundial, eles já vão ter feito os jogos. Aquilo que eu falo. Dentro da realidade, eu tirava um Gomes do Palmeiras, o zagueiro paraguaio, que já está ali no... Não, é isso que eu tô falando. Tem que pegar os melhores dos times aí. Você não vai tirar. Por que o Gomes vai sair do Palmeiras? Tá. Que vai brigar por Libertadores? Por quê? Não vai sair. Esquece. Dos que estão na prateleira maior que a nossa, você não vai tirar ninguém. Mas a brincadeira é o seguinte: talão de cheque. Você vai ter que convencer o cara. Falou, o Veiga ganha quanto? 1,5 milhão no Palmeiras? Veiga 2 por ano. 2 por mês aqui. Entendeu? O Veiga, uma hora vai sair do Palmeiras, concorda comigo? O Gomes, uma hora vai sair do Palmeiras. Mas não nesse campeonato. Até porque ele, nesse campeonato, regulamentamente, já não vai conseguir. Porque já jogou 7 partidas, né? Isso daí. Você vai ter que buscar alguém fora. Né? Difícil. O que tem que fazer? Vai ter que fazer esse time jogar. É esse time jogar. Não é um time ruim, Rodrigo. Eu acho que está mal montado. Ele talvez esteja mal montado. Tem o Brazão é um baita goleiro. Bom goleiro. Você tem uma zaga com o Zé Ivaldo, que não é um zagueiro ruim, o Gil, esquema de jogo o Luizão. Então, é isso. Você não pode jogar nunca com 4 atacantes. Carência do Santos hoje, na minha opinião, carência, é lateral direita e um meio campo. São 2 nomes que o Santos precisava contratar para realmente mudar um pouco o cenário. Um lateral direito o Santos não tem. O Sherman está muito mal, o Aderlan é o Aderlan e o Léo Godoy é péssimo. E o meio campo. O Schmidt é um bom jogador para compor elenco, ponto. Não é para ser titular. Agora machucou, hein? Machucou hoje. O Rincon tá no bico do corvo. Parece que vai embora, eu vi, né? O Rincon parece que vai se aposentar, né? E você não precisa de um volante de qualidade, estilo um Maldonado das antigas lá, um cara que chegue para jogar,
para assumir a responsabilidade é um lateral direito, pô. Então, será que a gente não consegue fazer isso em casa? Não tem, Rodrigo. Será que a gente não consegue Mas não a curto prazo. a curto prazo? Não, o lateral direito da base hoje, você tem o Simples e o Lene. Nenhum dos dois. Você quer um volante? Não dá para tentar o Escobar de volante? Não, aí sim, você pode tentar improvisar o Escobar. Isso. Mas é uma adaptação, o cara nunca jogou assim, né? Mas é um mordedor, né? É. O cara para fazer ali, né? Para morder tudo ali. E aí você, de repente, consegue soltar um pouco o Rolaser. Isso. Se você proteger a cabeça da área ali, você consegue soltar um pouco a criação do Rolaser, consegue, sei lá, até o Pituca, soltar um pouco, né? Pituca joga mais do que tá jogando, né? Joga. Pituca joga Dentro mais do que tá de um time jogando. bom, né? Isso. Dentro de um time bom, ele joga mais. Você pode ter Rolaser e Pituca armando bem. O que você acha do Se Rolaser? você fechar bem atrás. Foi uma boa contratação? Bem, 70 bem. milhões de reais? Foi 70, não foi 30? Não, 70 milhões. 11 milhões e meio de euros. Eu achava que era 30, hein? Não. O Rolaser é a maior contratação da história do Santos. Mas Em valor inicial, né? Porque Bom depois o Damião custou mais, mas sim. em valor inicial... Não, bom jogador. Bom jogador. Acho que vem jogando bem, vem entregando. E melhorou o Santos, melhorou o time. E só não melhorou mais porque o time tá ruim. O time tá mal escalado. Você gosta do Kleber Xavier, Rodrigo? Você acha que o Kleber Xavier... O Kleber Xavier, 24 anos como auxiliar do Tite. Então, não dá pra tu analisar um cara que não tem nenhum trabalho. É. Difícil, né? Não tem currículo como treinador, né? Tu vai analisar o cara como? É. É o primeiro trabalho de verdade dele, né? Ele, 24 anos com o Tite. O Tite é um cara vencedor, né? Bom, podemos gostar dele ou não, mas é um treinador vencedor. Se o cara estava com ele 24 anos, ele aprendeu, sugou, né, o conhecimento bom. Mas não deixou de Se ele ser um vai risco... conseguir- Não deixa de ser um... É um risco muito grande. Um risco alto, né? Muito grande, que eu não sei se a gente pode correr. Você me fez a pergunta sobre jogador, né? Me escolhe 3 nomes. Eu diria para você, quem na sua opinião seria o treinador do Santos agora? Então, e aí eu vou te responder... Porque também tem um problema aí, né? Eu vou te responder o seguinte. Quando eu falei para você escolher os 3 nomes, você escolheu como torcedor, foi esperto, escolheu bem. Né? Bobo, tu não tem nada. Mas aí eu te coloquei problemas para trazer. E o Santos vive esse momento hoje. O Santos é preterido pelos profissionais do futebol. O Santos é preterido por treinadores e preterido por jogadores. Por quê? Porque com o advento do WhatsApp, da internet, todo mundo se fala, todo mundo sabe o que acontece em todos os times. Os profissionais sabem o que acontece nos times. Os treinadores sabem como foi a saída do Carille. Do Bustos, do Ariel Roland, do Caixinha. do Gesualdo. Antes da gente julgar o Caixinha, se ele fez ou não um bom trabalho, você já conhecia o Caixinha. Ele já vinha de um ano ruim no Bragantino. Mas você foi lá e buscou ele. E ainda foi lá e meteu uma multa de 20 milhões. Isso aí foi absurdo. Cara, aí pega e manda o cara embora. Então, os profissionais, eles se falam. Os jogadores também se falam, né? Então, para você conseguir numa disputa, pegar um jogador que está em ascensão, que para chegar para ser titular tem que estar bem. Ele não está só o Santos atrás dele. Ele vai estar sendo disputado por 2, 3 times. Para esse cara escolher o Santos, a proposta tem que ser muito boa. E o time teria que estar melhor do que está agora. Então você falou, quem seria o treinador? Quem quer vir. Por isso foi o Cleiton Xavier. Então a estratégia, a Santos... escolha está certa, na sua opinião? Não. Do Kleber? Foi por exclusão. Foi o que sobrou, foi o que deu. Então não tinha outra alternativa, na sua opinião? Então tá certo. Tinha. Então é o Kleber Xavier. O Dorival preteriu. Isso. Tite preteriu. O Tite preteriu. Sampaoli, Renato Gaúcho. Todos eles não quiseram vir. Aí precisa por alguém. E aí tem um problema ainda. Vai ter que pagar a multa do Caixinhas para poder escrever o treinador. Né? Você acha que um treinador que saiu da seleção agora, que teve na seleção, ou que tá bem aí, que tem mercado, vai arriscar vir aqui, ser anunciado, assinar com o clube e falar, você não vai poder ir para a beira do campo?
Pô, tu vai trazer o Renato pra cá, o Renato Gaúcho pra cá e fala assim, Renato, tu não pode assumir o clube agora. Vai tá mico na carreira do cara, sabe? E todo mundo se fala, inclusive eles falam com a CBF também. O Santos foi lá e deu um jeitinho. Gente, o Santos brincou com a CBF, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. Aliás, acho que brincou junto com a CBF. Não sei se vai conseguir brincar com a FIFA. Foi lá, apresentou na CBF uma rescisão unilateral, falou que o Caixinha não quis assinar e falou, fiz a minha parte, hein? O cara não quer assinar, claro, tu não pagou. O cara vai assinar. Né? Fiz a minha parte, ó. Assina aí, publica aí o Cleiton Xavier. A CBF brincou junto com o Santos e publicou. Vamos ver se a FIFA vai gostar dessa ideia. Se não gostar, fala assim, Santos, toma aí um transfer ban e tira o Cleiton Xavier daí. Não sei. Tomara que a FIFA goste da brincadeira do Santos. Né? Vou dizer que a CBF veio junto com o Santos, talvez até pelo Caixinha ser estrangeiro. Sim. Fosse um treinador brasileiro, não sei se viria. Né? Por ser estrangeiro, talvez a CBF tenha vindo junto comprar essa briga. Pode ser. Agora, Rodrigo, me diga uma coisa. O Pedro Martins está meio que balançando aí, né? Talvez no horário... Agora a gente está meio off aqui gravando o podcast, mas o Pedro Martins está balançando, com risco de queda. Você hoje entende ser o melhor caminho a demissão do Pedro Martins? Não se encaixou ali dentro daquilo que precisava? Porque colocam na conta do Pedro Martins 3 situações. A contratação do Pedro Caixinha e a multa rescisória. Aquela entrevista pífia, que nós já falamos aqui, que o conteúdo foi ok, mas o momento inoportuno e o cargo dele não pode, de alguma forma, dar uma brecha como essa, né? Um CEO não pode fazer um papel desse. Tem a capacidade emocional de segurar totalmente, isso. Equilíbrio emocional para não passar por isso. E o terceiro ponto, agora o Gabriel Veron, que ele levou para o Cruzeiro, trouxe agora para o Santos Futebol Clube, e o Veron, além de ter um salário de R$500 mil, ele também está segurando ali o Veron para não ser devolvido ao Porto, e a torcida cobrando a devolução do Veron. Você acha que está na hora de mandar o Pedro Martins embora, ou tem que insistir mais com esse modelo de tentar a profissionalização e o Pedro Martins encabeçando isso? Eu acho que o Pedro Martins ele criou uma situação inevitável. Ele criou uma situação muito, muito pesada para cima dele. Não tem como ele ficar no clube. Não tem como. Assim como não tinha como o Carille. O Carille também criou essa situação. Mas demorou um tempão para cair. Né? O Carille desafiou o presidente na mesa de pós-jogo lá 2, 3 vezes, sabe? Demorou um tempão para cair. O Galo não falou muito porque ele não falava, mas demorou um tempão para cair, né? O Pedro Martins tem que cair pela situação que se criou. Agora, não sou eu que vou indicar ninguém, mas precisa vir outro profissional capacitado que vá por essa linha, profissional de verdade. Não dá para fazer gestão de futebol profissional hoje por amadores. Você concorda que o presidente é amador? Sim, sem dúvida. Ele é amador, ele não é profissional. Né? Você só tem dois lados. Ou você é profissional mesmo. Isso. Né? Vive o meio ali, remunerado, tem história, ou você é amador. Então, não dá para fazer futebol hoje em dia amador. Então, o presidente é amador, o filho dele é amador, todos os asseclas dele são amadores, todo mundo é amador ali. Né? Não ganha, se não ganhar, é amador. Precisa trazer gente profissional. Né? Traz um diretor, se mudar a linha, trouxe um CEO. Se tirar o CEO agora e mudar a linha, não, vamos deixar só na mão do diretor. Aí mostra que tu é amador mesmo. Que aí tu mudou até a tua estratégia. Né? Aí, porra, senta e chora, porque, porra, nem o presidente tem convicção do que ele tá fazendo, de onde que ele quer o clube. Fim da linha para Pedro Martins, então. Não tem mais clima, não tem mais... Não tem mais clima, é isso. Rodrigo, qual nota você daria hoje para a gestão do presidente Marcelo Teixeira? Temos aí 12, com 4, 5, 17 meses de gestão.
Qual que é a nota que você dá para a gestão Marcelo Pirillo Teixeira? Tu tava nomeando o nome inteiro Eu agora, tô né? porque o que acontece é o seguinte, eu achei uma baita injustiça, Rodrigo, porque o Andrés Rueda tinha muito apresentador que falava o nome dele total, né? Andrés Rueda, o Andrés Henrique Rueda Garcia, não era isso? Dava um CPF do Rueda, o RG no ar, o número do sapato dele, era nariz de palhaço, se vestia de pateta, virava pirueta ao vivo, e agora os caras vão falar o nome do Marcelo Teixeira, falam rapidinho. Marcelo Teixeira, vamos para os comerciais. Então, eu estou aqui por uma questão de igualdade, falando o nome completo do Marcelo Pirillo Teixeira. Qual é a nota do atual mandatário do Santos? Vê só, vamos falar do primeiro ano, vamos separar, para não ser injusto. Desportivamente, o presidente ele é vice-campeão paulista e campeão brasileiro. Isso. Né? Desportivamente. Jogando no Campeonato Paulista um futebol médio, né? Um futebol ok, onde os grandes não estavam muito interessados no campeonato, mas ok. A história não conta isso, a história conta o resultado. Vice-campeão paulista vindo de um descenso para a Série B, um momento pesado, tal, assumindo o clube, então tá bom. Resultado importante para dar gás para você ir para disputar a segunda divisão, que era o objetivo do ano. Campeão da Série B, subiu, fez a lição de casa, né? Não há motivo nenhum para comemorar, mas fez o que tinha que fazer. Desportivamente. Segundo ano agora, desportivamente muito mal, né? Teve tempo de planejar, porque a Série B ela ficou até tranquila, né? Não tinha ninguém que tinha nível medo. Técnico horroroso. Pior dos últimos 20 anos. Não tinha nenhum torcedor que tinha medo de não subir. Então teve muito tempo para dar um direcionamento de planejamento para o ano seguinte, né? E todos os grandes clubes que caíram para a Série B, quando voltaram para a Série A, voltaram melhor. Isso. Porque planejaram. O próprio Botafogo, quando o juiz apitou o último jogo, quando eles subiram, tinham 20 demitidos já. Os jogadores já sabiam que estavam jogando ali e dali ia para casa, já limpar o armário, né? O Santos não. O Santos não tinha esse planejamento. O Carille gritou, o planejamento está atrasado. O presidente falou, não, tá tranquilo. Sorriu, tá tranquilo, não, tá tudo certo. Não, tá andando, tá rápido. E aí não chegou o treinador. Então, desportivamente, o ano começou muito mal, né? E aí, como a gente falou, as coisas não acontecem por acaso, sabe, Marcão? Os resultados não estão vindo porque o planejamento atrasou, porque o planejamento foi mal feito, porque as contratações elas foram feitas, não vou dizer a olho, mas foram feitas assim na base emergencial, né? Quem contratou? Quem contratou foi o Galo. O Galo começou contratando, o Caixinha contratou, o Pedro Martins contratou. Nenhum dos três está mais no clube. Só o Pedro Martins, né? Vamos considerar que ele também não está mais no clube. É. Ele pode estar até lá, mas ele não Perdeu força, né? não apita mais nada. Perdeu força. Então, quem contratou, quem planejou e contratou, não está mais no clube. Aí está chegando alguém no lugar do Pedro Martins, alguém no lugar do Caixinha, alguém no lugar do Galo. Para trabalhar com quem eu não trouxe. Então tu já chega, a gente conhece esses profissionais, já chega falando, olha, tá bom, eu vou aceitar, mas não seriam esses os profissionais, não espero o melhor resultado, né? Então, desportivamente, esse ano também tá ruim, e vai ser ruim, vai ser doído, vai ser sofrido até o final. Nós não vamos torcer para não cair. Não cai, né? Vamos torcer. Você acredita que o Santos tem chance de cair realmente? Chances tem, né? Porque o Santos, chances existem de cair. Mas você acredita que cai? Eu não acredito. Apesar que em 2023 eu também não acreditava, tá? Marcão, nós em 2023 a luz vermelha acendeu lá na frente. Em 2025 a luz vermelha já acendeu. Tem muito tempo para reagir. Nessa altura do campeonato, em 2023, nós tínhamos 11 pontos. Então, 7 a mais do que o Santos tem agora. O Santos vai fazer a parada do Mundial, não vai ter 11 pontos. Tá? Tem 4 agora? Tem 4. O Santos não faz 7 pontos nas próximas 3 rodadas. É difícil. Né? Então... Se fizer 4, tá lindo.
É a conta que eu faço. Se fizer Ganha 4, do tá Ceará, lindo. empata o Vitória. Isso. Né? E perde pro rival. Eu não posso ter otimismo de... Eu acho que perde também. Perdemos com o Neymar em campo. Eu acho que perde também. Né? Então não... Não tô fazendo... Estamos falando Pela razão, não pela emoção, né? Pela emoção ganha tudo, pô. 9 pontos. Pela emoção, o Santos é campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Agora... Não tem por que nem a gente bater um papo. Se a gente falar desportivamente do ano passado, foi bem. Tu tem que dar 9 pro cara. O cara disputou 2 campeonatos, ganhou um e bateu na trave no outro, 9. Nota do Marcelo Teixeira, 9, então? Calma. Tô achando estranho. Desportivamente... Tava chamando já o SAMU pra você, pô. Agora, vamos falar quanto ele gastou. Quanto ele gastou para fazer isso? Fechou o ano endividado com 105 milhões. Ele pegou uma herança também complicada do Rueda, né? Não quero saber. Não. Tu é torcedor, tu quer saber disso? Não, mas eu tenho que ter o bom senso, tem né? um ditado que diz que quando você casa com a viúva, você leva os filhos. Não, exato. Não tem jeito. Mas assim, eu concordo contigo que algumas ele teve situações... a chance de fazer a lição de casa. Mas a herança do Rueda foi maligna, né? A herança... Porque ele deixou uma folha de pagamento altíssima, o time na segunda divisão, com 2 campeonatos para jogar. É a herança dele mesmo, Marcão. Eles estavam juntos. Aí tá certo. Aí eu concordo contigo. O diretor de futebol era dele. O Marcelo participou ativamente do time do Rueda. É isso aí tá certo. Então, a herança seria maldita se caísse no meu colo. No colo dele, não. Foi só continuidade. Ele sabia exatamente a situação do clube. Último ano do Rueda, o Marcelo tava junto. Tava. Ué, o Galo foi nomeado por ele. O Galo foi ele. Acabou. Só isso mostra tudo. Então, a folha de pagamento estava lá no alto porque o Rueda contratou. O teu diretor de futebol que contratou. O cara que tu pôs lá. Então vamos lá. 9 de esportivamente, porque um vice-campeonato e um campeonato, e 0 financeiramente. 0. Você endividou o clube mais 105 milhões. Por quê? Porque tu viveu como Série A o ano que tu estava na Série B. Tu gastou como Série A um ano que tu não tinha receita. Uma irresponsabilidade financeira absurda. Então, 0. Então, 9 de um lado e 0 do outro. 4,5 a média. Tá bom. E já olhando esse ano também? Ou você está só olhando o ano de 2024? Não, só 24. Para 25, nós temos uma condição desportiva ruim, porque não teve o planejamento no começo e foi alertado por profissionais. É que eu te falo. O Carille disse, né? Um profissional... O planejamento atrasado. O profissional gritou, tá atrasado. O amador falou, não, tá tudo bem. Eu sou o presidente, quem sabe sou eu. Né? Então... Estamos na velocidade certa. É igual agora o trabalho é sólido. Igualzinho. Agora o trabalho é sólido. É sólido mesmo. Então, esse ano, a tendência é diminuir. Por quê? Porque continua gastando a olho. Você acabou de dar um número aí. Tassiano é 30 desse ano. O Roleiser é 70 desse ano. Já são 100. E a gente fez uma conta aqui de 5 milhões voando aí todo mês de folha de pagamento. São mais 14 pagamentos ano. São mais 70, já são 170 milhões. Quanto que vai... A dívida do Santos hoje, Marcão, já beira 1 bilhão. É 1 bi. Hoje o Santos já tem quase 1 bilhão em dívidas. Quanto que vai terminar daqui 2 anos? Então, essa nota 4,5 do primeiro ano, que foi carregada pelo campo, o campo esse ano já não vai dar essa nota. Né? Já ficamos pelo caminho no Paulista, ficamos feio. Mas pô, semifinal, mas não foi legal. E no Brasileiro nós vamos sofrer. Né? Tem Copa do Brasil, tudo. Mas vamos sofrer no Brasileiro. Então o campo já não vai dar. E o financeiro, a irresponsabilidade financeira, ela vai se repetir. A gente já sabe disso. Então, vai cair. Hoje 4,5. Hoje 4,5. Hoje a nota do Marcelo 4,5. Quanto vai chegar a dívida do Santos no final da gestão? Se hoje já beira 1 bi, tem mais 1 ano e meio pela frente. Vamos falar que Marcelo vai entregar o clube com 1,3 bi de dívida? Eu vou te lembrar só um número. Você sabe quanto que o Rueda, com quanto de dívida o Rueda pegou o clube? O Rueda pegou por volta de 650 milhões. 560 milhões. 560. Ele entregou com 700.
em 2 gestões, vamos falar assim, em 2 gestões, 560 vai virar mais de 1 bi. Vai dobrar. Vai dobrar. Aí vamos voltar. Porque esse número também ele é meio escondido, né? Porque se fala muito que o Rueda aumentou a dívida, mas não se fala em quanto. E se fala muito que está perto de 1 bi, mas também não se fala em quanto tá, né? Pelas informações que eu tenho, já está chegando a 1 bilhão. Perto de 800 milhões. Você consegue esconder até a hora que você não consegue mais. Se você perder a eleição, aparece. Assim como foi em 2010. O Marcelo conseguiu esconder até 2009. Quando ele perdeu a eleição em 2010, o Conselho Fiscal trabalhou. E muito das coisas que aconteceram na gestão Rueda não foram ditas porque o Marcelo escondeu, né? Isso aí. O Marcelo nunca colocou o Rueda na vitrine. A verdade é essa, né? Isso. Né? E isso fica muito claro que o Marcelo é uma extensão do Rueda. E aí eu te falo, como é que faz? Vamos fazer um gancho lá atrás, quando a gente falou do perfil, né? Que você perguntou se eu me magoava e tal. O perfil do milionário. 2 milionários. Pegaram com 560 e vão dobrar a dívida. 6 anos depois, eles vão entregar o clube com o dobro da dívida. Será que o perfil do milionário funciona? Ou será que funciona para a vida pessoal dele, mas para o clube que o dinheiro não é dele, a preocupação de repente seja diferente? Ou ele não tem capacidade para fazer aquilo ali? Mas gestão é gestão. Se eles são milionários e gestores bem-sucedidos na vida porque eles fazem gestão, você faz gestão de uma universidade, da empresa lá que o Rueda tinha, call center, não sei. Isso, call center. É um clube de futebol, gestão é gestão. Quem é gestor faz gestão de qualquer coisa, né? Será que eles são tão bons gestores assim? Porque dobraram a dívida do clube? Então, será que esse perfil do milionário funciona? Será que é esse o perfil? Mas eu entendo que uma eleição, você precisa atacar o outro. Né? Não deveria, mas precisa atacar o outro. Se você gosta desse aqui, você quer que esse aqui se eleja, você ataca o outro. Mas tá, o resultado mostra o que é. Ô Rodrigo, vamos pro ponto que a galera gosta, hein? A galera quer saber demais na questão de SAF investidor, né? Você acredita que o Santos, via Marcelo Teixeira, possa se tornar uma SAF? Porque esse é um assunto que todos os dias é comentado na mídia santista, o torcedor sempre pede muito, tem aquele movimento Santos SAF já, né? Um movimento que tem crescido nas redes sociais. Como que você observa uma possibilidade de SAF na gestão Marcelo Teixeira? Você acredita que isso pode acontecer? O Marcelo tem dito que o estatuto vai ser mudado, que já foi inclusive reformulado, vai esperar o momento certo ali para apresentar via conselho. Como que você observa essa possibilidade de SAF na gestão atual? Vou te falar a verdade, Marcão, eu não acredito. Não? Não, nessa gestão eu não acredito. Não acredito que essa seja uma vontade do Marcelo. Opinião minha, opinião. Baseado em quê, Marino? Não, nada, é a minha opinião. Baseado no poder. Quando você faz o clube passar por um processo, você perde o poder. Né? E eu não acredito que o presidente queira perder o poder. Tá? Então, não, acho que o poder... Você acha que ele mata a possibilidade na entrada ou, de fato, ele escuta, conversa? Porque quando o Neymar voltou ao Brasil, teve toda aquela história que o Al Hilal, perfeito, só liberava o Neymar pro Santos pensando mais à frente. Sim. Que os sheiks pensavam ali, através do Neymar pai, através de uma intermediação, de mais à frente investir no Santos. Por isso que o pensamento dos árabes era, olha, eu libero o Neymar pro Santos dentro dessa condição. Você acha que nem escutar o Marcelo escuta? Porque, de alguma forma, o Marcelo ele pode fazer algo que ele mantenha o controle do clube de alguma forma. Né? E pensando politicamente, se o Marcelo, de alguma forma, participar de uma SAF bem-sucedida, politicamente na cidade ele cresce também, né? Porque foi ele que conduziu o Santos para esse caminho. Mas ele cresce visando o quê? Questão política. O Marcelo hoje... Marcelo não tem aspiração política, na sua opinião? Políticas, não. Acho que não. Nem o filho dele? Não sei. No PDT? Eu não sei. Mas PDT o Marcelo, né? Ele, Marcelo, já teve
momentos muito melhores, talvez, né? Politicamente. Para ter ambição política, né? Já teve condições melhores. E eu acho que se naquela oportunidade não foi, é porque talvez não seja uma ambição dele essa. Agora, como presidente do Santos, Marcão, você tem muito poder, sabe? Como presidente do Santos, você tem mais poder do que como milionário. Milionário existem muitos, presidente do Santos só existe um. A cadeira de presidente do Santos abre portas que a sua carteira não abre, que a sua conta bancária milionária não abre. A cadeira de presidente do Santos abre. Então, é o que eu falo de uma questão de poder. E eu não acho que ele esteja disposto a entregar... né? Vou falar uma coisa que eu nem deveria falar. Eu gosto de arrumar sarna para me coçar. Eu gosto. Mas quando você é criado dentro de uma família que tem certeza que o clube é seu, né, que viveu isso, que se alimentou disso, o clube é meu, o clube é da minha família. Eu não vou entregar o clube para outra família. Eu tô aqui Marcelo ainda pensa assim, que o clube é dele? O Santos hoje é uma SAF do Marcelo Teixeira? A família dele, né? Marcelo Teixeira fez o Santos uma SAF sem pagar R$1. Para a cabeça da família, o Santos é deles. Né? Ele vai entregar para outra família? Só porque o menino veio aqui e jogou bem? Não. Então, você acredita que a relação Neymar pai e Marcelo Teixeira é boa verdadeiramente? Não sei te responder, Marcão. Difícil responder, né? No Santos hoje, nada é muito transparente, né? Então é difícil responder o que é, o que não é. Até o balanço não foi transparente. O balanço com 105 milhões de dívida, com o Conselho Fiscal falou que estava tudo bem e o Conselho aprovou, né? Então, difícil, eu não sei dizer se essa relação é boa, se é ruim. A gente fica sabendo pela mídia, né? Como você vê o envolvimento do Neymar pai na gestão, Rodrigo? Ela tem algum interesse político, ela tem alguma ambição política no clube? Ou é uma questão somente... muito se fala, né, que o Neymar pai não saiu tão bem do Santos, e não saiu mesmo, né? Teve até a questão que tá rolando aí num documentário do UOL, os 40 milhões de euros que ele teria recebido lá em 2012, alguma coisa assim. E muito se fala que o Neymar estaria fazendo agora algo para tentar aliviar toda essa situação que ficou desconfortável para ele quando ele saiu do Santos. Como que você vê essa relação atual do Neymar pai com o Santos Futebol Clube? Tem alguma ambição política em tudo isso ou não? Ele está ajudando por ser um bilionário, por ser um cara ali que tem carinho pelo clube. Marcão, o pai do Neymar hoje se não for, tá com certeza entre os 5, 10... CPFs mais ricos da cidade. Da cidade? Não, passou da barreira da cidade. Passou da barreira. Muito tempo. Eu acho que ele está entre os 5, 10 empresários no meio do futebol, empresários, personalidade, gente que vive o mundo do futebol, entre os 5, 10 mundiais. É um dos 5, 10 caras mais influentes do futebol mundial. Olha, talvez eu esteja até diminuindo ele. Acho que ficar entre os 5 ali, ele muito forte. É um empresário muito forte. Não só em termos de grana, não. Em termos de poder, de relacionamento. Decisão, de relacionamento. Ele é hoje um big boss do futebol, né? Então, naturalmente, dizer que ele não tem carinho pelo Santos, eu acredito que tenha. Dali nasceu, né? Ali aconteceu tudo, né? E ele é santista. Pelo que eu sei, ele é santista. Não sei. Mas um carinho pelo Santos grande ele tem que ter, natural, desenvolve, né? O jogador, quando estoura num clube, ele naturalmente desenvolve, é campeão, né? Desenvolve o carinho pelo clube, né? Você viu, eu vi a entrevista do Gabigol agora, no final do jogo contra o Flamengo, ele falou, porra,
Eu sou flamenguista e eu sou Santos também. Ele falou que é Santos? Falou. Mas é interessante que quando ele fazia gol contra o Santos, ele pintava e bordava na Vila Belmiro, mostrava tatuagem para conselheiro. Fez gol contra o Flamengo, não comemorou, né? O cara xingou ele. Mas xingou ele xingou o cara. O Gabigol foi mal, viu? Mas ele tem um carinho pelo Santos. Não vou poder discutir o sentimento dele. Então, eu acho que além do Neymar Pai ser um dos 5 maiores do futebol mundial hoje, ele tem um carinho pelo clube. Qual é a dele? É difícil saber, né? Talvez a dele seja o que ele consiga. O que ele consiga fazer. O que deixem ele fazer, né? Mas eu não tenho dúvida de que ele só esses movimentos, esses gestos que ele fez até o momento mostram que ele quer uma coisa maior. Ele não está ali perdendo o tempo dele, né? Não está de férias na Baixada, né? Não está acompanhando o filho. Não, ele está com certeza trabalhando, né? Até onde vão dar espaço para ele, né? Até onde o presidente... Porque ele pode ser um dos 5 mais influentes do futebol mundial, mas a caneta está na mão do outro. O outro precisa fazer um movimento que dê a chance de ele andar mais, né? Ele está fazendo isso por benemerência? Não, ele está fazendo negócio. Está fazendo negócio. Mas o clube precisa de um negócio? O clube precisa de um negócio agora. O Santos nunca... Acabamos de montar um cenário agora que daqui 2 anos a dívida vai passar de 1 bi. O Santos precisa de um negócio. O Santos precisa de um investimento. Se não for dele, é de alguém. Mas o Santos não se levanta mais sozinho. O Santos não tem condição, né? A dívida... Vou falar uma coisa dura, né? Vamos polemizar. A dívida do Santos mais de 1 bi é diferente da dívida do Corinthians de mais de 1 bi. Receita lá é muito maior que a daqui. Força é maior. Força é maior. É diferente da dívida do São Paulo mais de 1 bi. O Santos dever 1 bi, o Santos sozinho, como associação, não sai mais desse buraco. Não sai. Vai acabar? Não sei se vai acabar, mas não sai sozinho mais desse buraco. Criou-se um buraco tão grande das finanças do Santos que o Santos hoje só tem um caminho. É um investimento externo. Não tem outro caminho. Não se trata mais de você a favor ou contra a SAF. Passou o momento da ideologia. No período de eleição, Rodrigo, você foi atrás de um investidor, né? Foi através do Braga, de Portugal. Isso. Não me lembro o nome da empresa. Era a Qatar. É a Qatar. Você ainda entende que tem grupos interessados em fazer esse aporte financeiro no Santos Futebol Clube? Muitos, com S, no plural. Tá? Não é um grupo. Não é a Qatar que eu tive acesso. Né? Olha, eu tive acesso a Qatar por intermédio do presidente do Braga e teve um grupo árabe que eu não abri conversa. Me procurou e eu não abri conversa. Porque no meio da eleição, daquela loucura que a eleição, não ia conseguir dar a atenção que eu tinha que dar. Sabe? Mas também tinha um interesse. Então, muitos. O Santos ainda é a maior história do futebol mundial. Agora, Rodrigo, se esses caras chegaram em você num período de eleição onde você era um candidato, eles chegam no presidente Marcelo Teixeira. Com certeza. Por que o Santos fecha a porta para isso? É por isso que eu parei de responder. Eu nem gosto de responder, porque quando eu me questiono assim... por que tu não levou a proposta de 1 bi pro Marcelo? Cara, porque eu não preciso levar, ele tem a proposta. Se eu tinha... Claro. Se eles chegaram em você, chegaram no Marcelo Teixeira. Exatamente. Ainda mais o cara eleito. Por que o Santos não dá continuidade a nada disso? A gente nunca escuta nada sobre o investidor Então, por isso que eu falei para você, por isso que eu te respondi que eu acho que nessa gestão não vira SAF. Porque está muito claro o não interesse em tornar a SAF nessa gestão. E vamos lá, Marcão. Eu estou falando de investimento externo. Eu não estou dando esse nome, não estou carimbando SAF. Existem vários tipos de investimento externo. Existem vários modelos de SAF. O que precisa é um investimento que vem aqui e saneie o clube, para o clube poder andar. É claro que quem vai colocar um dinheiro
desse tamanho, olha, vem comprar sua empresa e olha sua empresa está devendo 1 bilhão, o cara não vai te dar 1 bilhão e falar, paga aí a conta e continua trabalhando. Porra, se tu colocou a tua empresa nesse buraco de 1 bi, se eu cobrir esse buraco, tu vai arrumar mais 1 bi. Exato. Né? Então, se eu vou cobrir esse buraco, óbvio que eu vou participar do dia a dia, óbvio que eu vou ter poder de decisão, normal. Até ninguém pode imaginar diferente disso, né? Você já se mostrou incapaz em fazer, né? Em 6 anos dobrou a dívida. Porra, você já se mostrou bem incapaz. Ninguém vai pôr dinheiro à toa. Agora, existem muitos modelos. SAF, vamos entender SAF como investimento. Cara, investimento a gente vai sentar e conversar. Você é um investidor, eu sou o presidente? Vamos conversar, Marcão. Você quer colocar 1 bilhão aqui? Quer colocar 2 bilhões? Tá, mas eu não quero vender o clube, eu quero fazer... É negociado. A proposta que chega na mesa do presidente é uma proposta feita a 4 mãos. Qual que era o aporte da Qatar naquele momento, Rodrigo? Era 200 milhões? 200 milhões de euros. Em troca do quê? Porque até para o torcedor entender, né? Claro que isso já rolou, não aconteceu e tal, mas até para o torcedor entender, eles colocariam 200 milhões de reais no clube e em troca do quê? Qual seria a contrapartida para eles? Vamos lá. O modelo que foi feito no Braga, a Qatar colocou 50 milhões de euros por 30% do clube. Ok. E mudou o regime de gestão do clube. Aí é uma SAF. Não, mudou o regime, mas não se tornou SAF, porque foram só 30%. Ah, ok, perfeito. Eles deixaram de ser diretoria e passaram a ser conselho de administração. Então, tinham 2 cadeiras do investidor. Acho que era 2-1, se eu não me engano, 3-2, uma coisa assim. Mas tinham mais cadeiras do investidor do que do clube. Mas o clube continuava sendo do seu associado, modelo associativo, só que o investimento foi muito forte, né? E por que mais cadeiras? Para justamente não deixar esse dinheiro se perder, esse investimento se perder, né? Eu não sei como que é o dia a dia deles lá. O presidente do Braga é um cara que está lá há muitos anos, é um cara muito, muito firme, sabe? Um cara muito... Então, fez muita coisa. O Braga, ele é pequeno no nome para nós aqui, mas é grande. Pelo amor de Deus, a instalação deles é maravilhosa. Claro, ele não é dos grandes de Portugal, mas a instalação dele é maravilhosa. Então, foi feito esse... Como seria no Santos? Marcão, na hora que sentasse para conversar, mas já dá para ter uma ideia, né? Eles pegaram 30% do Braga. A gente poderia trabalhar partindo dessa linha. Ó, vocês pegam 30% do Santos. Colocam o investimento aqui, 30%, a gente transforma em conselho de administração para garantir o seu investimento. E Marcão, e tá tudo bem. Mas 200 milhões por 30% é pouca coisa demais, né? Por quê? Se não é para sempre. Não é para sempre. Você está colocando um sócio ali. Pouca coisa, 1 bi? 1 bi você, naquele momento, 1 bi você... Pouco, né? 1 bi você pagaria a dívida, construiria a arena e montava um belo time. Não é pouco, Marcão. Porque aí, vamos dizer que a partir... Está saneado, você está saneado. Você está com uma arena nova e você tem um time bom, no outro ano, você tem 400 milhões de receita e você não tem dívida. Aí começa a sobrar. Aí você consegue fazer até um caixa para chegar no momento e devolver o investimento. A marca Santos não vale muito mais do que 1 bi, Rodrigo? Porque não, para você, é claro que é difícil chegar ao número, né? Mas você vai ter cara que vai achar que vale 1, vale 2, vale 3. Mas eu claramente precisa ter um estudo. Se a gente fizer uma proporção, se a gente fizer uma proporção, se 30% nós estamos falando de 1 bi, nós estaríamos falando de 3 bi e meio, mais ou menos. Isso. A proposta que tinha Dó e Lau, quanto que era? Não me lembro. Acho que era 1.400. 1.400.
Chegou a ter essa proposta, de fato? É o que circulou, né? Mídia, É o que circulou. né? Então você vê que quando você está estrangulado, Marcão, você vai vender seu carro que você está devendo, você vale menos, né? Vale menos. Vale né? menos, vale menos. É o Santos. É o Santos. Então, de repente, você não. E aí é o que eu te falei dos modelos, né? Existem vários modelos. Esse é um modelo. Uhum. De repente era um bi ali em 30%. Ia sanear o clube, ia ficar bem bom de tocar o clube. Não num primeiro ano, mas no segundo ano ia sobrar dinheiro. Né? Se não começasse de novo a fazer bobagem, você conseguiria projetar 5 anos para frente com o clube numa condição muito boa, porque aí você teria, vamos dizer, uma arena, aí você teria maiores receitas. Sim. Você mudaria o clube de e muda o patamar, né, Rodrigo? Você oxigena, você melhora suas receitas. Você vai para o mercado do futebol diferente, que você não vai lá como devedor. Você vai você vai para cima de um treinador, você vai para cima de um jogador diferente. O jogador olha e fala assim: porra, os caras têm um fundo lá por trás. Muda totalmente. Vou receber. Ou os caras sanearam a dívida. Porque hoje os caras meteram uma arena. Muito profissional não vem para o Santos com medo de não receber, né? Claro. Ainda tem essa... Eu falei, hoje tem em essa dia, imagem, né? Hoje em dia os caras se falam aqui. Exato. Todo mundo sabe o que acontece. Né? Então, né, eu acho que era um modelo bom. Tem um outro modelo, que o Maruca veio aqui e falou para você, que ele tinha lá 250, 300 milhões, que era só um aporte. Ele é um empréstimo, mas era um aporte de um fundo que chegava para sanear o momento inicial. É um outro modelo. Esse não é SAF, esse aí é injeção de capital que você passa a dever. Tudo bem, mas é uma injeção de capital externo também. Agora, pelos modelos tradicionais, o Santos não tem mais condição de se reerguer. O que são os modelos tradicionais? Fomentar a base, fazer um jogador, vender e tal. Hoje não consegue, porque ficou muito grande. Sim. Um bi ficou muito. Ô, Rodrigo, vamos falar sobre a nova arena. Hoje tem reunião do Conselho Deliberativo, né? Portas fechadas. E vai ser discutido a nova arena do Santos Futebol Clube. A informação foi trazida ontem pelo Bruno Lima, do Portal Trivela, é que um grupo de conselheiros reuniu ali 1.500 assinaturas num documento, querendo, de alguma forma, que o presidente Marcelo Teixeira se explique quanto à parceria com a W Torre. E esse grupo de conselheiros é contrário à demolição da Vila Belmiro, porque entende que existem outras alternativas na própria cidade de Santos, no Valongo, enfim, na Conselheiro Nébias, né? Que é uma das avenidas lá, né? Enfim, e teria um terreno, que esse terreno estaria em aproximadamente 190 milhões de reais, que esse grupo de conselheiros, que teria por trás, inclusive, o apoio do Rogério Santos, prefeito da cidade, também do Neymar Pai, entende que o Santos não deve seguir a parceria com a W Torre e sim buscar essa outra alternativa, né? Como que você está vendo toda essa questão de nova arena? Porque estamos chegando ao 5º, 6º ano de parceria com a W Torre e ainda estamos discutindo alternativas, né? E hoje a reunião, que teoricamente teria que ser para apresentação do projeto final e votação do projeto final, não. É uma reunião que vai colocar o presidente do Santos ali na parede para que ele responda N questões. Pé no peito. Pé no peito. Pelo menos é o que dizem, né? Você vê, pelo que você está me falando, eu nem tenho essa informação, de verdade. Pelo que você está me falando, então, um grupo de conselheiros está colocando o pé no peito do presidente. Exato. Tá vendo como é difícil quando você se elege juntando Deus e o diabo? É isso. Em algum momento, a turma do diabo se volta contra. Mas o Marcelo Teixeira não deu espaço para isso? Porque quando ele não é firme ao dizer que, olha, é o projeto que eu vou seguir, já tivemos 5 anos discutindo isso, não tem mais tempo para a gente discutir qualquer outro projeto. Então, quando o presidente fala, olha, é o único projeto viável até agora, porém, eu ainda aguardo alternativas. Se alguém trouxer algo melhor, eu escuto. Ele não dá espaço para isso? 3 meses atrás não teve uma reunião que ele falou que já estava tudo certo?
Ele falou que estava tudo certo, mas no mesmo momento ele fala, olha, se chegar alguma coisa melhor, eu quero analisar. Então, Ué, o que vai acontecer? dá brecha, pô. E aí, o que vai acontecer hoje, Marcão? É isso. Não precisa abrir a porta. Amanhã vai estar tudo na imprensa. Vai. Hoje, pelo que eu estou sabendo, ele vai mostrar um novo MOU lá, que é uma nova carta de intenção, novo modelo que foi criado, repaginado, e vão discutir lá, um monte de leigo discutindo, tá? Não tem um engenheiro ali. Há um monte de leigo discutindo o futuro do clube, discutindo a construção de uma arena, discutindo o contrato, ninguém entende de contrato. Também duvido que o contrato seja mostrado e esmiuçado na íntegra. Então, na verdade, vai ser uma reunião que vai ser mostrado alguma coisa, vai ser discutido alguma coisa e vai sair de lá. É uma reunião para marcar reunião. Reunião para marcar a próxima. Sabe? E deu uma resposta. Sabe? Eu acho que não vai se decidir nada. Você acredita que sai, Rodrigo? E qual a sua opinião sobre isso? Você, Olha, como presidente do Santos, daria continuidade? É claro que você não tem o detalhe, talvez, mas... É difícil falar. Eu acompanhei a primeira e segunda reunião com o Pérez. Eu era conselheiro. Lá atrás. O Pérez é quem trouxe, né? Foi. Eu acompanhei lá. Naquele momento, o que foi mostrado era muito bom. Ainda com Walter Torre. Ainda com o Walter Torre. Né? Depois, o Pérez não era construtor. Né? O conselho do gestor do Pérez não tinha construtores. A diretoria do Pérez não tinha construtores. Os amigos do Pérez não eram construtores. Era um outro momento, era uma outra situação, né? Agora, aquele MOU que o Rueda assinou, aquela carta de intenção, aquele acordo que ele assinou, tem uma multa que vai até setembro agora, desse ano. Que se não fosse feito com a W Torre, não poderia ser feito com ninguém até setembro. Depois de setembro, está livre dessa multa. Tá? Então, eu acho que essa arena não anda. E aí, acho que aí tem até uma queda de braço já, né? Acho que o presidente pensa de um jeito e o Parinema pensa do outro. Total. Né? Mas será que eles pensam diferente mesmo? Então, não sei. Ou será que o Marcelo joga para a torcida e para a imprensa? Não sei. Porque no fundo, o Marcelo não quer derrubar a Vila Belmiro. Ele sempre vem com o papo do pai dele, da história familiar, da história nostálgica. Tem um problema. Marcelo quer derrubar a Vila Belmiro mesmo? Não quer. Tem um problema ali, Marcão. Eu seguiria com a W Torre. Seguiria. Faria o projeto com a W Torre? Faria o projeto. Faria. Não do jeito que está nesse pé agora. Porque nesse pé agora a W Torre quer que o Santos construa, o Santos banque. Isso. O Santos não tem, pô. Não tem, não. Não dá para discutir. É para começar uma reunião e falar, W Torre, quem vai bancar? Você. Obrigado. Nem serve o café. Não tem. Para com isso. Para de enganar, para de mentir. Sabe? Agora, o primeiro projeto a W Torre bancava. Aí tá bom. W Torre, tu vai bancar? Não vou bancar. Então não tem projeto. Acabou. Acabou, porque acabou a reunião. Então, porque o lado da W Torre, Rodrigo, é um lado muito fácil, muito simples, né? Porque você tem lá o terreno é do Santos, a marca é Santos, o risco total é do Santos e os 650 milhões têm que ser levantados pelo Santos. Isso aí. Eu dou um pé na bunda da W Torre. Para que eu preciso da W Torre? Se eu tenho um presidente que tem uma construtora. Para fazer a gestão da arena. 30 anos. Não, eu já pensei no começo assim também, que 30... Cara, a gestão total da W Torre, custo zero para o clube, zero. Sabe quanto custa o Allianz para o Palmeiras hoje? Zero. E ainda pega lá um percentual da renda, ainda pega lá um percentual dos shows, sabe? Eu dou um exemplo assim até meio chulo, né? meio simples demais, que a proposta da W Torre é mais ou menos assim. Compro a cobertura para você, um triplex de frente para a praia, piscina, tudo lindo, maravilhoso. Tu vai lá, vai morar com a tua família. Só que um final de semana ou outro, Marcão, eu vou dar uma festa lá. Aí tu tem que sair, né? Eu vou dar uma festa e tal. Mas eu te coloco num bom hotel. Isso é uma semana. Tu não vai ter que ficar na casa da tua irmã, não. Não, eu te coloco num hotel lá, você, sua família, tudo tranquilo. Na segunda-feira tu volta para tua casa. É o que a W Torre faz com o Palmeiras.
Ó, e eu tô te dando a cobertura, eu vou pagar o aluguel, eu pago a luz, pago tudo. Você só mora. É mais ou menos isso. Agora, partindo do princípio que o Santos tem que botar o dinheiro, aí não dá, porque o Santos não tem o dinheiro. Mas o primeiro projeto lá, a primeira reunião, a W Torre que bancava, era 300 e poucos milhões, a W Torre que bancava. Aí tu fala assim, que pé que tá hoje? Não sei. O Rodrigo, qual é a transparência que tem disso? Não você sei. conhece a cidade de Santos como ninguém, né? Agora, não cabe ali 35 mil pessoas. Não cabe. Não, 30 mil, né? Não cabe. Eu falo isso há muito tempo. Não cabe. E eu Vai ter falo que ficar isso... numa altura que não... Não cabe. Não cabe. Não cabe. Não cabe. Eu sempre brinco. Então tinha que Se aceitar. sair a nova arena no projeto do Volpato, tem que fazer uma estátua pro Volpato, pô. Tinha que aceitar. É genial. Se quer fazer ali na Vila, tem que aceitar que vai ser um menor número, né? É 25 mil que cabe ali, não sei, é 25 mil. Pô, 25 mil não resolve. Pô, o Santos coloca 12 mil há 70 anos. Se dobrar isso, não tá bom? Atende. 25 mil todo jogo? Atende. Com a W Torre fazendo a gestão disso, o Santos só ficando com venha nossa, porque, pô, percentual, tudo bem. Você muda a prateleira do negócio. Ô, Rodrigo, você vê outro espaço em Santos que possa comportar uma arena pro Santos? Porque a gente tá vendo movimentos do Rogério, prefeito, do pai do Neymar, enfim, reuniões semanais na prefeitura. Tem um movimento acontecendo claramente em prol de uma nova arena. Então, eu não tenho conhecimento desses locais, mas vira e mexe aparecem aí, né? Figuras marcadas nesse lugar, tal, não sei o quê. O que eu escutei a vida inteira é que Santos não tinha espaço nem para um CT do Santos. Não tinha um terreno nem para um CT. Mas de repente apareceu vários agora. De repente, agora tem espaço até para uma arena. Tem. Tá bom, se tem, tem. Ah, tu é contra? Não sou contra, não. Sou a favor. Eu falo que o Santos precisa e o torcedor merece uma nova arena. Falo isso desde a campanha. Precisa sim. Porque... Cara, não adianta, né? Não adianta. Teus adversários tá tudo de Porsche, não adianta tu aparecer de... A Vila Belmiro não comporta mais o Santos. Não comporta. Você vai muito na Vila Belmiro, por mais que você não esteja indo agora, mas você já foi muito. A gente tá muito defasado em termos de patrimônio. E na média, se colocar na média o que eu já fui na Vila Belmiro... Ou quem tá falando que eu não vou, não chega nem perto. Eu já te vi muitas vezes na Vila Belmiro. Eu sei que você vai... E logo mais você vai voltar, é uma fase aí que você está distante, mas logo mais você volta a frequentar a Vila Belmiro. E você sabe do que eu estou falando. A Vila Belmiro não tem mais estrutura para receber o Santos. Não dá mais. Pode passar por retrofit. É um perigo. É perigoso, né? Perigoso. Ô, Rodrigo, me diga uma coisa. Teremos Rodrigo Marino candidato em 2026? Marcão, eu não devia ter aceitado essa entrevista. Marcão, a última passagem que eu tive aqui com você, eu fui polêmico, né? Foi polêmico. Eu levantei uma questão, tomei porrada na internet, mas... Você vem no varanda, você toma uma pancada direto, cara. Mas não tem problema. Todo mundo que vem no varanda, senta nesse banquinho aí, cara, não tem jeito. Mas é bom, porque você dá liberdade pra gente falar, né? Tem lugar que você vai lá só tomar o café, porque quem fala é só o dono do programa. Né? Então, você dá a liberdade. Então, o que acontece? O que eu falei naquele programa, agora tempos depois aconteceu. Se tornou uma realidade. Naquele programa, eu falei que a empresa que comandou as eleições, né, que operacionalizou as eleições do Santos, se essa empresa continuasse dentro do Santos, eu nunca mais colocaria meu nome à disposição. Né? Você tentou tirar de mim, fez o seu trabalho muito bem feito, detalhes, e eu falei... Quem Infolog, né? Que atualmente... Você falou, mas você tem alguma dúvida? Eu falei, não tenho dúvida nenhuma, eu tenho certeza que a coisa não aconteceu do jeito correto. Passou o tempo, e o tempo é senhor da razão, né? Surgiu aí um processo no Ministério Público. Marino, foi você que entrou com o processo? Não fui eu. Infelizmente, não fui eu. Tá? Eu queria que tivesse sido eu, mas eu não tinha a documentação que eu vi no processo. A pessoa que entrou com esse processo
tá muito de parabéns, é muito investigativa. Ela conseguiu juntar documentos que a oposição todinha do Santos não conseguiu, né? Então, não fui eu que entrei com o processo. Gostaria que tivesse sido, mas não fui eu. E o Ministério Público, quando ele acata uma denúncia dessa, não é assim, você vai lá e protocola uma denúncia e a partir daí o Ministério Público acatou. Não, o Ministério Público recebe o pedido, ele vai lá estudar aqueles documentos, vai ver a veracidade daqueles documentos, vai ver se aqueles documentos fazem sentido, se tem embasamento, se tem lastro, se são verdadeiros. Quando o Ministério Público acata a denúncia, é porque ali tem coisa, né? E, na verdade, o Santos veio a reboque desse processo, porque a denúncia é contra a empresa, contra as eleições que essa empresa participou, contra as fraudes que tiveram nos conselhos federais. Teve problema com o Conselho de Medicina, com o Conselho de Farmácia, vários conselhos e esses conselhos são autarquias federais, é dinheiro público, né? E aí, por isso, o Ministério Público acatou. Se esse processo fosse dado entrada por conta da eleição do Santos, o Ministério Público, na hora, ia rechaçar e ia falar assim, olha, é uma instituição que tem a sua regra, tem seu conselho, tem o seu estatuto, vocês resolvam esse problema lá dentro. Mas não, o processo foi contra a empresa por conta das autarquias federais, dos conselhos de classe. E aí o Santos entrou porque a empresa participou também no Santos, né? Só que tem documentos ali robustos que mostram tudo o que aconteceu nos conselhos e também na eleição do Santos. O que vai dar esse processo? Não faço a menor ideia. Mas o processo mostra a gente... Agora o processo está em sigilo, né? Sim. E quando eles colocam em sigilo é porque bonito não está, né? Então... Mas a gente conseguiu ver antes de ser colocado sigilo. E tem ali documentos que mostram que a empresa... Você acredita que houve fraude realmente então, na eleição? Eu não, o Ministério Público já acredita. E com a Infolog você não perco meu concorre, tempo, você não perde seu tempo. Não faz sentido, mano. E parece que é algo comum também para o Maruca. Porque... O Vladimir não questionou muito. Eu tive o Vladimir, falta eu escutar o Ricardo Agostinho ainda. Marcão, é assim, o que está ali de documentação no processo é que aonde a Infolog participou das eleições, a situação ganhou a eleição, né? Quem estava no poder continuou. Ganhou a eleição. Então, se o histórico é esse, qual é a motivação? Por que participar de uma eleição novamente? Só para ter o desgaste? Para ter 15 minutos de fama, 6 meses de fama de ser candidato? Não, essa não é a minha intenção, não é o meu objetivo de vida, sabe? Isso está rolando em segredo de justiça, Rodrigo? Agora parece que está em segredo de justiça, né? Essa investigação vai rolar e vai ter um desfecho até a próxima eleição? Não acredito. Esses processos são demorados. No Brasil tudo é muito lento, né, Rodrigo? É demorado, né? Mas, assim, só pelo fato de existir essa investigação, o clube já tem que preventivamente se precaver e a Infolog não pode participar mais. Tem que se ver uma outra empresa. Você acredita que isso pode acontecer? Né? Por parte do Marcelo, de falar, olha, tem algo aqui que coloca em dúvida a reputação da empresa, a gente vai tirar e vai abrir uma outra... Marcão, precisa acontecer, né? Porque hoje em dia existem várias instituições que tem voto online. E esse voto online ele é operacionalizado por empresas, por exemplo, as OABs do Brasil toda, voto online. Com auditoria online, auditoria em tempo real. Sabe? Então, dá para fazer a eleição
com essa clareza, com essa transparência necessária, né? Porque hoje tem muita narrativa, né? Eu fico escutando, eu dou até risada, né? Gente querendo fazer narrativa de que o meu grupo é contra o voto online, que o meu grupo que entrou com esse processo tá rolando isso? No Ministério Público porque a gente quer que acabe o voto online. Gente, é até legal essa entrevista, porque muita gente que não conhece, né? Eu fui presidente de uma comissão no Conselho, na gestão Pérez, que foi a comissão que exigiu que o presidente desse a ordem, né? E fizesse um recadastramento e uma higienização no todo o cadastro de sócio, para poder, a partir daí, a gente votar se seria voto online. Então, eu fui presidente dessa comissão. Tem toda a documentação disso. Mas tem muita gente que fala que não, que eu sou se eu fosse contra o voto online, eu ia ser presidente de uma comissão para limpar o cadastro para poder votar. Não faz sentido, né? Não faz o menor sentido. E hoje já é uma instituição no Clube Voto Online. Já está aprovado e não pode nem alguém pensar em retroceder isso. Não pode. Voto Online é daí para frente. Agora, hoje precisamos cercar de segurança esse processo e não está difícil, não é difícil. É só mudar a empresa, só colocar... Pega as OABs aí, que tem... Isso é algo auditável também, né, Rodrigo? Pega as OABs e vê a empresa que eles trabalham, Perfeito. Eu não sei qual é, mas que eles têm auditoria online. Isso. Na hora que tu quiser auditar, tu audita. Tem que ser algo auditável, uma empresa com know-how talvez melhor. Vamos falar sério aqui, né, Marcão? Vamos falar sério, eu gosto de polemizar. Vamos falar sério. Só tem um que pode não querer voto online. Que é o próprio Marcelo. Só tem um. O único que tem curral eleitoral na cidade de Santos. E tem uma rejeição muito alta do público mais distante, mais longe de Santos, é o Marcelo, né? Eleitoral. Eu não tenho, mais nenhum. Não faz sentido quem está querendo entrar ser contra o voto online. Mas nenhum candidato tem curral eleitoral. A única chance que eu ou algum outro candidato tem de ganhar uma eleição é no online. É no online. É no online. No presencial, na cidade, não ganha. Sabe? Então beira a insanidade alguém falar que eu sou contra o voto online. Essa é a minha única chance. Hoje o Rodrigo Marino, portanto, com a Infolog participando do processo, está fora. Totalmente. O que você viu a foto ontem? Eu recebi essa foto ontem do Vladimir com o Fernando Silva. Está pintando aí uma união entre Vladimir Matos, candidato Vladimir que esteve aqui alguns dias atrás, um abraço ao Vladimir, com o Fernando Silva. Fernando Silva que apoiou o Marcelo Teixeira, né? Sempre foi um grande opositor ao Marcelo, mas esteve com o Marcelo Teixeira nas eleições, até participou daquele processo de transição Rueda-Marcelo, mas parece que não durou muito tempo essa parceria Fernando Silva e Marcelo Teixeira. E agora o Vladimir Matos ao lado do Fernando Silva. Como você está vendo essa união, já pensando provavelmente nas eleições do ano que vem? Então, Marcão, o café você pode tomar com quem você quiser. Um café e uma postagem não querem dizer muita coisa, né? Mas cada um é livre para ver onde que vai, né? Tá aí, a gente falou no começo do programa que muitos departamentos hoje em dia são de grupos do Fernando, né? Não sei. O Fernando é forte politicamente no Santos ainda, né? O Fernando seria atrelado ao Rueda? Não. Não? Não. O Fernando hoje, eu acho que ele não tem lado. Ele tem um capital político ali que ele carrega e ele leva para algum lado. Não sei. Nem sei te falar, para falar a verdade, mas eu posso estar falando até besteira. O Rodrigo, como que está a sua relação hoje com o Maruca? Maruca se tornou um amigo. Tem chance de uma união política Rodrigo Marino e Maurício Maruca o ano que vem? Eu tenho relação com o Maruca, eu tenho relação com o Cimino, meu amigo.
Um abraço, Alcimino. Tenho relação com o Ivan. Ivan Ludovici. Tenho relação com ele, né? Ivan, quero você aqui, viu, Ivan Ludovici? Um Agora abraço. tá mais difícil ainda. O homem assumiu outro cargo aí. Outro cargo lá? No STJ, Mamãe. STJD, se eu não me engano. Ah, é? Parabéns para ele. Virou Luiz Muito Sveiter, não? sucesso. Tá forte. O homem tá forte. Cancela umas rodadas do Campeonato Brasileiro aí. Faz que nem o Sveiter fazia nos anos 90. Você lembra disso? Arruma um lance lá, né? Arruma uns pontos para nós. Alô, Ivan, cancela aí as 6 rodadas primeiras do campeonato. Então, eu tenho contato com esse pessoal. É um pessoal que eu acredito ser do bem, tá? São caras que, quando a gente conversa, você vê o tom, o nível da conversa, não é uma coisa pesada, não é uma coisa desejando mal de ninguém. Ô, Marino, por que a oposição do Santos é tão, podemos dizer, leve? O Corinthians o bicho está pegando. No Palmeiras, tá mais tranquilo agora. No São Paulo, a oposição também é pesada. Por que a oposição no Santos é tão tranquila para quem está na gestão? Vamos lá. Não é. Não é? Nas 2 últimas gestões está. Ah, ok. Por quê? Porque os últimos 2 presidentes fizeram 100% do conselho. Né? Quando o conselho é plural, a vida do presidente não é tão simples. Não é tão... Né? E eu costumo dizer que o Conselho Deliberativo é um órgão que reage, ele não age. Até porque ele não é executivo, ele reage. Se o presidente vai bem, ele bate palma. Se o presidente vai mal, ele vai para cima do presidente. Mas quando é 100%, não vai para cima do presidente. Esquece. Mesmo os 2 conselhos 100%, eles são fragmentados, porque entraram várias correntes ali. Mas a corrente que entra é pequena, 10, 12 conselheiros não conseguem fazer um barulho que fustigam, né? Por exemplo, tem esse grupo aí que você falou agora, tá lá dentro do conselho. E toda reunião vai lá fustigar o presidente. Fernando Silva? Tem toda reunião. Toda reunião é fustigado, toda reunião é cutucado. Só para lembrar, ó. Tô aqui. Nós estamos aqui. Não mexe, não cria. Estamos aqui. Tá aí. Rodrigo Marino aqui no Varanda Futebol. Você gosta de polêmica, né, Rodrigo? Não. Você vai enfrentar o quadro gosto ou não gosto e por quê, Rodrigo Marino? Não é questão de gostar de polêmica. É que sabe aquele filme lá? Eu sei o que você fez no verão passado. Eu conheço todos aqueles caras que estão lá. Todos. O quadro gosto ou não gosto e por quê dá um problema danado, viu? Dá problema? Clóvis Simino veio aqui, eu vou falar, ele arrumou problema pra ele e pra mim. Um abraço ao Clóvis Simino, claro que é uma brincadeira, mas o gosto e não gosto por quê é muito legal porque eu vou citar alguns nomes pra você. Você vai falar se você gosta ou não gosta e por quê. Podemos começar? Vou tomar até uma água. Toma uma aguinha pro quadro Gosto ou Não Gosto e Por quê com Rodrigo Marino aqui no Varanda Cast. Bom, o primeiro nome é Ademir Quintino, que foi seu vice em 2020 nas eleições que você acabou ficando na 2ª colocação, perdendo para o presidente Andrés Rueda. Ademir Quintino, você gosta ou não gosta e por quê? Gosto, como repórter eu gosto, como jornalista eu gosto, cobro o Santos, tenho um amor incondicional pelo clube, já demonstrou isso. É um cara que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, conviver com ele há algum tempo. E na frente ele tomou outras decisões, tomou outros caminhos, mas é um direito dele, né? Não por isso eu não vou gostar, né? Não tem problema nenhum, não. O Ademir tem dito muitas vezes que se arrepende de ter sido seu vice. Isso te magoa? Não magoa porque quando ele diz isso, né, ele fala, ele não se arrepende de ter sido meu vice. Ele se arrepende de ter se envolvido numa campanha política do Santos, ter sido candidato a vice-presidente do Santos. Não é comigo, é com a escolha que ele entrar na política. A não ser que não seja isso, mas eu entendo quando ele fala que é nesse caminho. Perfeito. Rodrigo Marino aqui no Gosta ou Não Gosta e por quê? Você polemizando. Mandou bem nessa, hein? Tá vendo? Mandou bem nessa. Vamos ao segundo nome do Gosto ou Não Gosto e por quê? Marcelinho Teixeira. Porra.
Aqui não tem qual é, cara. Não. Aqui não tem qual é. E nem aqui. Como pessoa, não conheço, tá? Não posso opinar. No clube, o que eu vejo, eu acho que comete erro. Mas talvez o erro não seja dele, talvez o erro seja do pai dele, né? O pai dele quer formar ele como um dirigente de futebol, quer formar ele como um futuro presidente do clube, e até aí nada contra, é um direito que ele tem, que eu tenho, que todo mundo tem, né? Mas o grande erro acontece por quê? Porque ele é conselheiro eleito e ele age no executivo. E o estatuto proíbe isso, o estatuto veda, o estatuto não permite que um conselheiro tenha função executiva no clube. É conflituoso. Então, nesse ponto erra. Agora, também não é só ele não, tá? Tem outros. Vamos ver se tua memória tá boa, se tu é capaz de tu citar outro. Tá aí o Rodrigo Marino aqui no Gosta ou Não Gosta e Por quê? O terceiro nome é Júnior Bozella. Gosta ou não gosta e por quê do Bozelinha? Marcão, sem opinião, não conheço. Não conhece o Bozelinha? Não conheço pessoalmente, não conheço a pessoa do... Mas você tem percebido que o Bozelinha está bem participativo na gestão do presidente Marcelo Teixeira. Sim, tá, mas não conheço e o que ele está fazendo lá tem autorização do presidente. Se está bom, mérito do presidente, se não está bom, é responsabilidade do presidente, né? Agora, se está bom ou não está bom, nem sou eu que vou julgar, né? Mas agora não tenho, não conheço de verdade. Tá aí Rodrigo Marino, aqui não gosto... Não dá nem para julgar. Tá aí, tá leve o Rodrigo Marino, viu? O Cimino tava mais polêmico que você. Vou para mais um nome, José Renato Quaresma, diretor das categorias de base do Santos. Tá vendo? Você tá bom de memória, tá vendo? Sabia que esse nome vinha. É mais um que é conselheiro eleito e que tem função executiva no clube. Não pode, não está certo. Aliás, está muito errado, até porque a função executiva dele... Quaresma estaria irregular, portanto, na função dele? Perante o estatuto, sim. Até porque a posição que ele ocupa é uma posição muito sensível, né, na categoria de base, ali, muito, muito delicada do clube, muito, muito quente aquela cadeira, para ser ocupada por um conselheiro eleito. Não... Está muito errado, não está errado, não. Está muito errado, está muito fora de propósito. Não deveria estar lá. Agora eu quero ver, vou até puxar a câmera aqui. Ou não deveria estar lá, ou não deveria estar no conselho. Agora eu quero ver se o homem é sabonete ou se vai falar real. Agora eu quero saber. Léo Bastos. O Léo eu conheço. Eu sei que você conhece. Então, Marcão, o Léo, ele tomou a decisão dele, tá? Conversei com ele nas eleições. É verdade que o Léo estava contigo e pulou do barco na hora H e foi para o Marcelo Teixeira? Estava comigo. Ele não pulou do barco e foi para o Marcelo. Ele pulou do barco, ele saiu. Ele estava com os dois? Não sei, acho que não. Ele estava comigo. Conversamos. O Léo te traiu? Apertamos a mão, combinamos, fechamos. Viria comigo, diretor de futebol. Eu posso falar porque eu tenho testemunhas que estavam juntos, né? Eu não estava sozinho, eu e ele, né? E ele, em determinado momento, resolveu sair. Ah, ele te traiu? Não, ele saiu. Na hora que eu pedi a ele que botasse a cara, vamos lá, Léo, que agora eu vou me apresentar, eu gostaria já de levar você e apresentar você também. Falou, ó, Léo tá junto, vai ser o diretor de futebol. Aí ele segurou, falou, não, pera, calma, tal, não sei o quê. E aí ficou na dele, esfriou e ele depois apareceu na chapa do Marcelo, né? Me traiu? Não, ele tomou a decisão dele, né? Não sei se está feliz hoje. Pelo que eu escuto, não muito, né? Mas ele é muito próximo ao pai do Neymar, né? Muito próximo ao próprio Neymar, né? Então, de uma forma ou de outra, ele está dentro do clube hoje pelos dois lados. Os dois lados que comandam hoje, ele se elegeu, ele veio junto aqui e ele tem muita proximidade da família. Então, ele está lá. Agora, me traiu ou não? Tomou a decisão dele.
Teve mais algum jogador que pulou do barco ali ou de alguma forma não quis se comprometer politicamente? Porque eu me lembro de alguns jogadores que estavam contigo. Me lembro do Batoré, o William Batoré. O William é um cara sensacional. Um dos maiores caráteres que eu já vi no futebol brasileiro. Que legal, um cara espetacular. Espetacular. Me lembro que tinha outros jogadores contigo. Ricardo Oliveira. Estava comigo. Cara sensacional também. Giovanni Messias estava contigo? Giovanni estava comigo. Giovanni Messias. Assim, ó, são caras... O próprio Robinho estava solto. O Robinho também tinha um... O Pará. Sabe, assim, esses caras... Tinha um grupo de ex-jogadores que estavam ao seu lado. Tinham. Esses caras que estavam comigo, eu tenho que falar... Sim, eu falei já para eles. Falei para quem trouxe eles para conversar comigo, porque eu não tinha acesso. E eu falava para todos eles. Apertavam minha mão e falavam, estou fechado contigo. E eu falava para os caras, obrigado, porque você não tem motivo algum para fechar comigo. Porque nenhum deles eu ofereci nada de dinheiro. O Léo foi o único que deu... O Léo foi o único que pulou fora? Mas teve mais um. Teve mais um? Quer citar? Não precisa. Cita, pô. Todos eles são... Diego Ribas? Não, Diego não se mete nisso. Elano? Foi o Rodrigão. Rodrigão. Que tá na base. E os caras são muito ídolos no Santos, sabe? Você pega um Giovanni, você pega um Ricardo Oliveira, sabe? Até o William. O William é campeoníssimo, né? Ele é mais ídolo no Avaí do que no Santos, mas, porra, jogou, teve a sua passagem, é de uma geração fantástica. E esses caras apostarem em mim, assim, eu falava para os caras, gente, eu não estou tendo nada para oferecer para vocês, eu estou aqui pedindo ajuda de vocês, porque o meu fechamento com eles era, eu ganho a eleição e vocês me ajudam a tocar o clube. Né? Em que cadeira que vai sentar? Cara, todos eles falaram assim, você ganha a eleição, a gente vê a cadeira. Não estamos preocupados com a cadeira. Não estamos preocupados. Queremos ir para dentro do clube junto com você. Vimos as suas propostas. A pessoa que está trazendo você apresentou direitinho e nós vamos com você. Sabe? Então, tu pegar ídolos, muito ídolos do clube, e os caras botarem uma confiança em você desse jeito, eu tenho só que ser grato aos caras. Né? E os que estavam junto, que fecharam e que saíram, tudo bem, é uma escolha deles. Tem mais que ficaram do que saíram, né? Então, tá aí. Tá aí o Rodrigo Marino, foi leve, né, Rodrigo? Foi tranquilo. Tá, foi leve, e aí gosto, mas no final deu aquela polêmica, tá vendo, né? No final deu aquela polêmica importante, eu puxei o nome do Léo aqui, porque eu lembrei, tava muito tranquilo. Dá pra polemizar mais, você também tá tranquilo, tá com o coração leve hoje. Rodrigo Marino aqui no Varanda Cast. Rodrigo, quero te agradecer demais, obrigado, passamos do tempo, sei que você tem um compromisso daqui a pouco. Inclusive, eu tenho que te falar que você já perdeu esse horário, viu? Passamos um pouco, mas acho que é por um bom motivo. É sempre bom te receber aqui. Obrigado por ser transparente e, acima de tudo, sempre que o Varanda fez o convite para você, você aceitou rapidamente. E é muito bom esse papo de santistas, né? Eu acho que quem ganha com isso é o torcedor do Santos Futebol Clube, sem sombra de dúvidas, porque tem um papo inteligente e a gente pode discutir de bom nível, né? Os assuntos do Santos Futebol Clube. Obrigado, Rodrigo. Um abraço para você. Eu que agradeço, Marcão. Espero vir outras vezes aqui para a gente falar de um Santos melhor. Para a gente falar de um Santos melhor administrativamente, muito melhor desportivamente, que a gente possa dar 10 para um presidente que estiver sentado naquela cadeira, que não tem necessidade de ser eu, não. Eu sempre falei isso. O motivo é o Santos. A motivação total é o Santos, né? Então, seja o nome que estiver sentado naquela cadeira, que quem sente naquela cadeira sente com uma responsabilidade, sente de verdade com planejamento. Não ganha uma eleição por ganhar para ver o que vai fazer depois. Né? Isso daí a gente está tendo há muito tempo. Né? E
Só agradecer. Passamos só 1 hora, né? Quase 2 horas. Eu acho que Não, deu quase 2 horas. Só passamos 1 hora do horário combinado. Mas é isso. Quando o papo é bom, é muito legal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado de coração por mais uma presença aqui no Varanda Futebol Debate. Obrigado a todos vocês, amigos varandeiros. Fiquem todos com Deus. Terça-feira que vem tem mais, hein? Novo episódio do Varanda Cast com um novo convidado. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau.